Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém. É um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É também uma explosão de sentimentos como a generosidade, como a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, cabelo bem curtinho, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho já, enfim, e estou usando uma camisa polo na cor laranja e uma blusa de lã cinza chumbo, mais ou menos, dependendo do ponto de vista aí, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho para sempre receber as notificações dos novos episódios que a gente coloca no ar. Também quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, também no Spotify, onde você pode, inclusive, nos acompanhar em áudio e vídeo. Agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Agradecer também ao Meso Regional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo, e eles têm o foco nos municípios do Vale do Itajaí. Um abraço para o Jefferson e para a equipe do Meso Regional. E também ao Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui na nossa cidade de Blumenau. Acesse blumenausocial.org, no site, e também no Instagram. Hoje não é repeteco, tá? Apesar de ser o segundo episódio, mas vamos falar de notícias boas e novas desde o nosso primeiro episódio aqui no podcast. Inauguramos esse podcast com essa organização, e para isso eu recebo de novo aqui o Sérgio, que vai ir junto à Raquel, claro, né, que acompanha hoje para nos trazer essas notícias do Instituto Família Feliz. Já faz um tempo, né, Sérgio? A gente lá atrás pensou que um dia teria que ter um segundo episódio, e cá estamos nós para falar mais uma vez do Instituto Família Feliz e queremos saber essas novidades todas. Sejam muito bem-vindos, né? Obrigado, Loriberto. Obrigado a você que nos acompanha. E fico feliz com o portal, porque tem vindo tantas sociedades, tantas instituições aqui, e é gratificante morar nessa cidade, né? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, já os meus cabelos, eu brinco que já foram arrebatados, já foi para o céu. Sou careca, certo? Um pouco até por opção, estou em 50 anos, tenho 74 quilos, é o que diz, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, então deixei Aham. 74 quilos, certo? Eu uso óculos, tenho uma visão monocular, certo? Estou vestido com uma blusa de lã azul marinho. E é uma alegria estar aqui de volta, compartilhar boas notícias e alguns avanços que obtivemos. Que legal, legal. Eu. Boa noite a todos. Meu nome é Raquel, como já foi falado. É um prazer também estar aqui, né? Quero agradecer o convite, estar junto com meu esposo. Vou fazer a minha audiodescrição também. Eu sou a Raquel, uma mulher branca, cabelos ruivos, tenho 50 anos também, uso óculos, estou vestindo uma roupa preta e um colete de lã rosa pink. Que legal. E foi muito engraçado, né? Porque nem faz tanto tempo a gente se encontrou numa caminhada e Sim. conversamos, e vamos ter que fazer um segundo episódio, e o segundo episódio chegou, né? Então é isso. Sérgio, Instituto Família Feliz. O que que mudou nesse 1 ano e Sim. 3 meses Três aí? meses, basicamente.
tudo aquilo que você vai plantando, você semeia, você colhe. Certo? Então, o Instituto ele investiu em capacitação, investiu em treinamento, investiu em profissionalização, certo? Algo muito essencial. E nós avançamos muito dentro da nossa última conversa. Hoje, sim, nós estamos hoje como institutos aos nossos serviços, e eu vou colocar assim, nós temos hoje dois braços bem distintos como entidade. Nós temos hoje um braço que já era bem conhecido de atendimento a pessoas em situação de rua, E era o que a gente que a gente conversou bastante no primeiro episódio, certo? Que era uma casa era uma casa de reinserção social, mas aí, novamente, vou voltar à profissionalização e definição de tipologia, certo? Algo que nós entendemos bem, e daí fizemos muitos planos de gerenciais, planos de que somos. Sabe, partimos para o mapa soft, do que queremos ser, fomos buscar algumas assessorias, e daí definimos qual é a nossa tipificação. Não, nós vamos trabalhar em assistência social e vamos nos trabalhar exatamente como casa de passagem, certo? Com parceria com o poder público, que nos ajudou muito, porque a assistência social, ela caminha com uma necessidade que a sociedade te impõe, certo? Está posto, tudo aquilo que é criado é razão de uma necessidade, em uma necessidade do poder público que não poder atender, e nós como entidade já prestávamos um serviço, mas ainda não havia clareza com relação de quem éramos. E aí nós decidimos, não, nós vamos ser casa de passagem. E aí até então tínhamos começado uma ideia de começar uma comunidade terapêutica, e nós abolimos essa ideia. Quem assumiu esse projeto foi um outro parceiro, que virá adiante aqui, certo? Que daí nós não somos comunidade terapêutica, vamos trabalhar exclusivamente em assistência social. Hoje nós somos uma entidade predominantemente de assistência social. Pois bem, entramos no Conselho Municipal, já estávamos no Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, cuja qual hoje eu estou presidente, já rápido pediram. Entramos como entidade no Conselho Municipal de Assistência Social, que também já estou conselheiro, mas como programa já de casa de passagem. No final do ano nós pactuamos com o município a compra de 50, todas as nossas vagas, 25 vagas hoje, que nós hoje servimos como casa de passagem, o município comprou. E em abril do ano passado surgiu uma oportunidade de um sonho, porque nós sempre estávamos trabalhando com o público adulto, e muitas vezes, em algumas situações, você pensa que estou enxugando gelo. E em alguns casos você trabalha com redução de danos, infelizmente. Certo? Você chega em alguns momentos que você vai trabalhar com redução de danos que a pessoa não consegue chegar à sua plenitude. Mas daí o nosso coração sempre clamava de como evitar. E nós sempre tínhamos um plano de começar a trabalhar com crianças e adolescentes. E o nosso sonho era aqui, pegar uma criança de 10 anos, para daqui a 10 anos ela não seja o público da casa de passagem. Vamos trabalhar com ela com inclusão, vamos trabalhar com ela com prevenção. E não é apenas a questão da prevenção no sentido de apenas de drogas, mas no sentido global da prevenção de vulnerabilidades, etc. E aí surgiu a oportunidade de caiu no nosso colo. Deus faz algumas coisas extraordinárias. Um espaço que foi nos cedido incomodado, aí no Jardim Germânico, no bairro Topavazinha, que é um bairro bastante complicado, vulnerável, com uma população, só naquele loteamento, de crianças de 0 a 18 anos, em torno de 800 pessoas, só nessa faixa etária. Essa informação é do posto de saúde que nos passou. E nós queremos servir a comunidade, queremos servir a comunidade. E as crianças, necessariamente, no primeiro momento. Pois bem, começamos. Começamos com o trabalho de prevenção, de proteção, e o processo foi avançando. Por isso a Raquel é a diretora top das galáxias, a mais linda de todas. Eu tenho que elogiar, porque é minha esposa, é bem importante. Sim, investimento sempre é importante. E aí, ela é pedagoga, ama criança, certo? Contador de histórias, e tem se especializado nessa área, certo? Porque a vulnerabilidade, ela está posta. Ela está posta. Nós vemos hoje uma geração com
com problemas de pobreza, muito, a questão nem, às vezes não é nem econômica. Nós vemos uma pobreza moral estabelecida, certo? E aí o conceito de família virando cada dia, derretendo, certo? A família derretendo os seus conceitos. E aí nós precisamos resgatar a identidade das crianças. Precisamos proteger as nossas crianças, protegê-las. Porque muitas vezes o maior desafio da criança está dentro de casa, o maior perigo dela. Não é mais o fora. E isso é uma tristeza muito grande. Eu vou pegar um pouquinho falando dele, eu vou passar para a Raquel, falar que eu falo muito, mas deixa eu passar um dado interessante. Hoje, por exemplo, se não me engano, 80% dos abusos que acontecem, 80, 90. 80 a 90% dos abusos sexuais começam dentro de casa, não é com estranho. Não é mais com estranho. Não é mais com estranho. A iniciação no uso de bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa começa dentro de casa. Hoje, a experimentação, no caso de bebida alcoólica, estatística, pura estatística, está aos 9 anos de idade e esse número tem descido. Tem descido. É só um golinho, né? Só um golinho. Começa a me ensinar a beber dentro de casa. Nas festas, né, de Nas família, festas de família. nos encontros. E aí vem um desafio nosso. O desafio nosso, né? E aí é uma cultura. E como eu tenho falado muito com Comem, em função das reuniões que a gente fala muito sobre prevenção, eu falo o seguinte: nós temos que deixar de festa e bebida alcoólica serem sinônimos. Hoje as famílias fazem, não vai ter bebida, então não vai ter bebida, então não vai ter festa. Então, como uma criança de 5 anos, 6 anos cresce, ela vai dizer então que para ter festa tem que ter bebida alcoólica. E você vai associando. E nesses dias... Já interioriza esse conceito. Esse conceito, né? Exatamente. Como sendo uma verdade. Esses dias um repórter, eu estava numa entrevista numa rádio, ele fez uma pergunta para mim: Sérgio, numa cidade que se declara a capital nacional da cerveja, esse teu trabalho não é ingrato? Ele disse: é. Porque existe uma política, existe um comércio que gira em torno disso, mas, e falando daí daquilo que nós entendemos como instituição, a pior droga para se tratar é o alcoolismo. Pior droga. Sabe? Com os valores, com os resultados mais nefastos. Hoje nós vemos uma população de rua, certo? Você tem, principalmente a população de rua mais velha, Roberto, acima de 50 anos, 60 anos, que ninguém mais quer. Você vai na raiz do problema, alcoolismo. Alcoolismo. E aí não existe remédio, certo? Você trabalha com ele basicamente em redução de danos. Redução de danos. Você percebe esses dias, faz uns 3, 4 meses, eu fui num funeral do ex-acolhido nosso, da família feliz. A família nos entrou em contato, dizendo que ele faleceu. A morte dele foi muito triste. Ele foi encontrado morto no terminal do aterro. Terminal do aterro. Ah, ok. Eu lembro desse. Terminal do aterro. E era chefe de cozinha de excelentes restaurantes da cidade. Excelentes restaurantes. Ele cozinhava muito bem. Cozinhava muito bem. Chegando lá, nós fomos como equipe. Foi toda a equipe de diretoria do Instituto foi. Só estava nós lá, a ex-esposa e a filha por obrigação. A minha esposa disse: eu vim aqui para não ficar sozinho. Porque eu dei graças a Deus quando me livrei dele, que ele só me batia. A filha, ela falou: não, meu pai é muito alterado, ele passava por mim na rua e nem me cumprimentava. Eu não tenho pai. Tristeza. E nós ficamos álcool? Álcool. E nós ficamos hoje com um problema crítico de legislação. Hoje, isso tem falar um pouquinho uma briga pessoal minha, sabe que eu sou questionador, eu sou briguento. Eu, como Comem, eu quero deixar uma marca. Eu tenho lutado no conselho. Eu quero colocar nessas placas proibido vender bebidas para menores de 18 anos. Eu quero que se coloque para a placa quem eu chamo se eu ver isso. A placa só diz a lei, a placa não diz quem denuncia, porque não existe uma fiscalização clara. Eu acho que é o Conselho Tutelar, né? Mas o Conselho Tutelar não tem quem. Né? Mas o Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Esse é o ponto. Sabe, a polícia tem um excelente trabalho, eu disse: não é minha função. O Conselho Tutelar diz: não tenho gente, não é minha função. Diz que 100 é Brasília. E nisso acontece. Pequenas ações a gente pode começar a transformar. Mas nós vemos isso, as crianças sofrendo.
Nós fizemos uma pesquisa ali no centro comunitário com a experimentação. Quando teve a primeira experiência? A maioria deles já teve experiência com álcool, com narguilé, Dentro de casa. dentro de casa. Você já teve diante de agressões, de violência? Normal isso. E isso é a sociedade que nós vivemos. Sabe, eu amo a cidade de Blumenau, eu sou blumenauense. Normal não é, né? Sim, Mas mas acaba sendo normalizado. mas está normatizado o processo. Algo que para mim, eu me empolgo quando eu vou nas narrativas, eu vou deixar para cá que eu falo um pouco. Mas deixa eu colocar algo assim que para mim é essencial, assim, muito essencial. Nós temos que começar a entender que a sociedade mudou. Eu vim do meio evangélico, eu sou pastor, fui pastor há muitos anos, hoje estou pastor, mas não frente de uma congregação. Você vive às vezes numa bolha, você não entende o que é o mundo real. Você não entende o que é o mundo real. Você não sabe, às vezes, o que é uma família, numa sociedade carente, em algum morro, onde que as casinhas parecem que estão beleza. Mas você não sabe que muitas vezes tem lá uma mãe com 6 crianças, que ela não tem geladeira, tem um rabicho de energia elétrica, tem lá 6 filhos, esperando o 7º, certo? A menina de 12 anos cuidando da minha irmã de 4, e ela não vai ir para a escola, no frio, descalço, numa cidade como Blumenau, próspera. E isso acontece na nossa cidade. Esse era um dado que eu queria contrapor, assim, justamente, né? Estamos sempre na estatística como das melhores, das mais ricas, e isso tudo é verdade, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos esses índices maravilhosos, esconde-se, né, uma dura realidade, né? Que, na verdade, vocês atendem, vocês e mais várias outras instituições que já passaram aqui pelo podcast também, e que trazem essa verdade, né? Expõem isso, dizem, olha, tem muita coisa que acontece na periferia, né? E que não é trazido, né? Não, Não a se mídia não expõe, mostra, né? Não. não se expõe, né? Eu falo o seguinte, né? Tem a seguinte fala, E só para fechar, assim, precisa ser trabalhado. mas é esse que é o ponto que eu quero chegar. Blumenau, eu morei 17 anos em Joinville. Eu voltei para Blumenau e me impacta como Blumenau é muito bonito. Blumenau é bem cuidada, é cheia de luzes. Mas o que acontece quando você coloca... Por que você coloca uma luz, às vezes, aqui? É para chamar atenção para um lugar. A luz é que chama toda a atenção para um lugar. Por que num teatro, num concerto, a luz está no palco e o restante está escuro? Porque toda a atenção seja colocada naquele lugar. E às vezes nós temos que olhar aquilo que está nas sombras. Porque a maioria dessas pessoas não se sente dignas de entrar em alguns lugares. Elas não são bem aceitas em alguns lugares. Certo? Nós vemos crianças, às vezes, que estão num turno que a gente conversa, que nunca foram num parque aquático. Certo? Às vezes nós temos crianças que nós atendemos, né, que às vezes ganhar às vezes um geladinho para elas ou um chocolate é algo assim extraordinário. E nós temos isso na nossa cidade. Uma coisa Tão simples, né? simples, né? Já quero colocar um pouquinho de algumas experiências que eu tenho tido nas rotas de conversas. Tem sido assim um tempo muito interessante. Eu queria aproveitar e começar falando que quando a gente fala em prevenção, né, ao uso de drogas e outros comportamentos de risco, é muito importante a gente entender que existe uma ciência que estuda a prevenção. Eu não sei se vocês aqui no podcast já conversaram com o pessoal da Cruz Azul sobre isso. É uma ciência, né? Então, hoje em dia não se fala mais em fazer uma palestra numa escola isolada. Você vai e faz uma palestra, fala das drogas, do uso das drogas, do tipo de droga, e termina ali o trabalho. Isso não traz resultado, né? Uma coisa que eu tenho estudado é que a prevenção ela acontece em 3 níveis. Existe a prevenção primária, a secundária e a terciária. A primária é aquela que vai direto na fonte, na criança. Então, eu posso começar a trabalhar com ela de 3 a 4 anos já em diante. Eu posso começar a trabalhar a prevenção de qualquer tipo de comportamento, tanto abuso sexual, quanto outro tipo de comportamento de risco, ideação suicida. Posso começar a trabalhar a prevenção de drogas desde cedo. Eu vou na prevenção primária. A secundária é trabalhar com quem cuida dessa criança, que no caso seria professores, né?
pessoal que trabalha nas ONGs de contraturno, igrejas, pessoa que trabalha com criança na igreja, com famílias e diretamente com as famílias. Que hoje nós vemos um grande problema, porque nessas comunidades e periferias, muitas vezes as famílias não estão abertas a esta conversa. Inclusive agora, no mês de agosto, nós vamos começar, junto com a Cruz Azul, um trabalho de escola de pais lá. E nós vamos aí saber a adesão. Nós ainda não sabemos. Então, agora, pela primeira vez, a gente vai começar um trabalho com os pais, para que a gente fale a mesma linguagem, o que a gente conversa na família feliz com as crianças, os pais possam monitorar esse comportamento em casa e a gente fale a mesma linguagem. Mas a gente sabe que o desafio de trazer o pai à noite para uma escola de pais, numa comunidade em que não acha que isso é importante, vai ser um desafio grande. Então, assim, a prevenção secundária trabalha com quem cuida da criança. Então, há vários aspectos. E a terciária é aquela que a gente vê na mídia, nos outdoors, não use drogas, a droga faz mal, na carteira de cigarro, alguém doente. Essa é a que menos funciona. A que mais funciona é a que vai direto na fonte, direto na criança. E aí, como que a gente trabalha a prevenção? A gente trabalha a prevenção ensinando a criança o seu valor, a sua identidade, o autocuidado, o cuidado de si, o cuidado do outro, e a gente vai trabalhando habilidades socioemocionais com a criança, ela lidar com as emoções, com a raiva, o que eu faço quando eu tenho raiva, e de várias formas, conforme a faixa etária, né? Quanto menor, mais lúdico precisa ser e menos palestra precisa ser dado. Hoje se entende, numa pedagogia mais moderna, que o que funciona bem é roda de conversa, não é nada explanado, nada que a criança tenha que sentar como numa escola, normalmente ela ainda precisa sentar, o que já é algo discutível a nível mundial, que não deveria mais sentar um atrás do outro, né? Hoje o que funciona é a interação, né? É a criança ser o centro, né, da atenção e não o professor, e construir o conhecimento junto, ouvindo o que a criança já traz de conhecimento. Então, é essa forma de pedagogia que a gente aplica na prevenção lá. Então, nós temos muitos voluntários, inclusive ainda precisamos mais, se alguém quiser, nos procure, né? Já fica o convite. Já fica o convite. Temos estagiários do curso de psicologia da Uniaselv que nos ajudam. Porém, para trabalhar com esse material da Cruz Azul, quem trabalha direto com a criança na explanação e no acompanhamento do grupo de apoio ali, precisa ser treinado no material, porque é uma metodologia que a gente procura fazer essa pedagogia mais participativa, que a criança não apenas escute, mas que ela nos traga os relatos, que ela participe do conhecimento, né? Então, a gente trabalha assim com eles. Então, a gente treina. A gente fez o treinamento com a Cruz Azul, com alguns voluntários, os que foram entrando agora são treinados pela gente. E aí a gente faz 3 faixas etárias, né? De 4 até 7, de 7 até 10, de 10 até 16. Que a gente acaba querendo cuidar até 14 e 15, mas tem o de 16 que a gente não pode mandar embora, né? Então a gente acaba fazendo essas faixas etárias, assim, para trabalhar. A gente fica durante 1 hora, mais ou menos, nessas rodas de conversa. O resto eles fazem recreação, brincadeiras, tem jogos lá, né? Durante a tarde de sábado. Mas a gente entende que trabalhar diretamente com a criança é o melhor resultado. Se eu conseguir fazer ela entender que ela tem valor, que não é porque o pai dela não tem uma boa renda, ou que ele é drogado, ou que ele é traficante, que ela vai ter esse caminho, mas que ela tem um valor, que existe um propósito na vida dela. Então, na verdade, eu falo de Deus sem falar muito de Deus, né? A gente até fala, tá? A gente até ora pelas crianças, mas não é esse o foco, porque tem igrejas ali perto. Não são crianças também que a maioria vai nas igrejas que tem ali perto. Mas são crianças que precisam ser trabalhado na sua identidade, na autoestima, E essa atividade hoje ela ocorre aos sábados. Então é todo um programa, né? Chama-se Programa Pro Vida e acontece com aulas de música durante a semana, que a música é muito importante no desenvolvimento das inteligências também, né? Na capacidade de cognição, de prestar atenção, e também o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma parceria incrível porque o esporte, e especificamente o jiu-jitsu, trabalha a disciplina, que é uma coisa que as crianças normalmente já não trazem mais de casa, infelizmente, né? Então, assim, ele tem sido parceiro nosso, jiu-jitsu, para trabalhar a questão da disciplina. Então, esse programa abrange tudo isso. Então, a prevenção, ela abrange outras áreas. Quando a gente conseguir implementar o esporte também, que é algo que a gente está buscando, né, conseguir levantar a nossa quadra coberta lá, quando a gente conseguir fazer isso, mais o esporte ainda, então, isso tudo é um conjunto da prevenção. Tudo isso vai trabalhar junto. É um reforço positivo. Algo que é interessante quando se fala de prevenção, e a prevenção você poder celebrar a vida de forma saudável. Certo? E esse é um ponto que nós precisamos ensinar a pessoa. Que a melhor forma de eu prevenir é que eu possa me divertir.
eu posso ter saúde, eu posso exercer uma série de valências da vida de forma saudável, sem precisar usar. E aí é que está o ponto que é muito focado de não ter o não. Por que a questão antiga sempre falava da droga e o proibir? Já se provou cientificamente que o proibido gera a curiosidade e a experimentação. Aquele efeito rebote, né? Exato, Em efeito vez da rebote. criança não usar, ela vai usar porque ficou curiosa. Principalmente, e esse é um Entende? ponto, eu achei extraordinário, uma sugestão também. Traga o pessoal que executa o ProErd hoje para fazer uma conversa. Nós tínhamos a ideia do ProErd, sabe, quando começou, de uma ideia muito pessoal militar, certo? Militar, e vem numa conversa muito militar. Eu conheci o programa da forma como ele é executado hoje. É espetacular o processo. É criativo, é aberto, É que eles modernizaram modernizar, agora, né? ou seja, exatamente com essa temática, porque eles mesmos, como polícia militar, chegou-se à conclusão que a figura da autoridade, que muitas vezes chegaram de forma repressora, você, na verdade, você incentivava o uso e você fazia o efeito contrário. Uhum. Sabe? E isso já é ciência. Então nós precisamos, é muito PNL, né? Programação neurolinguística. Você consegue gerar experiências prazerosas sem precisar fazer uso. E assim a gente tem trabalhado, a gente tem visto Fala do resultado sábado, já, né? todos. O que a gente faz no sábado? Isso. Sim, no sábado a gente tem uma programação que, a rigor, era para ser das 15 às 17. E a gente chega uma hora antes para organizar o espaço, montar a cama elástica, montar a mesa de ping-pong, porque como é feito o jiu-jitsu lá, o espaço é usado com tatame, tem que ser tudo arrumado novamente, né? E só que quando a gente chega lá 10 para as 2, as crianças estão no portão desde 1h30. Esperando. Alguns já estão perguntando aonde está a tia da merenda. E porque a gente leva, né, lanche. Só que o lanche é depois da atividade. Porque assim, a gente tem uma disciplina com eles. Quer ficar no centro comunitário aqui conosco, tem que participar de tudo. 3h30, o portão é fechado. Então, assim, aí começa a atividade de oficina mesmo, que é 1 hora, e depois é o lanche. Então, para a pessoa comer o lanche, ela deve participar da atividade. Porque o que estava acontecendo é que a gente deixava entrar livremente. E aí eles vinham só pro lanche, alguns, né, adolescentes principalmente, né? Mas hoje nós atendemos todos os sábados pelo menos 20 adolescentes, a grande maioria meninos, o que gera um certo espanto, porque é mais fácil as meninas aderirem a esse tipo de programa social do que os meninos, mas a falta de lazer e oportunidade no lugar gera essa expectativa deles estarem do lá, o que é muito bom para o trabalho, né? Que eles se sintam bem lá. Hoje eles se realmente bem, se sentem em casa, né? E uma coisa que a gente trabalha muito é a questão da afetividade e da constância. Então, assim, ó, eu gosto muito quando vem igrejas que nos ajudam, que fazem tipo um dia da criança lá, um Natal, mas eu preciso ter pessoas que vão sempre. Porque eu preciso ter essa conexão com a criança. Porque se eu não estabelecer esse processo de afetividade e conexão, a criança nunca vai confiar em mim para me contar o que está acontecendo na casa dela. Né? Hoje eu consigo muito isso com as crianças porque eu vou todo sábado, né? Quando a gente começou, a gente fazia assim, revezava muito, e a cada 14 dias uma equipe. Hoje tem pessoas que vão sempre, tem pessoas que nos apoiam, que não vão todos os sábados, fazem mais o apoio. Mas quem trabalha diretamente com as crianças vão mais vezes no mês, e principalmente eu vou todos os sábados, porque eu acho que isso é muito importante e dá resultado. É É impressionante. referência, né? É referência. Eles olham para você, até conversei com a Cruz Azul ontem e falei, não, vocês vão começar a escola de pais, eu vou estar junto, porque os pais deixam a criança ali, eles me veem aqui. Então, eles vão sentir essa confiança. Vocês, eles não conhecem. Então, eles talvez não vão se interessar no trabalho se eu não estiver aqui para expor, não estiver aqui junto nas primeiras vezes, para eles terem essa conexão. Porque quando eles deixam no portão, eu já estou lá recebendo as crianças, né? Eu já converso com os pais. Então, é muito interessante. É interessante falar também que tem crianças menores chegam com os pais ou já com os irmãozinhos, e acima de 6, 7 já vem sozinhos, tá? O que eu acho bem espantoso, assim. E hoje em dia a gente não costuma deixar os filhos saírem sozinhos na rua com 6, 7 anos. Alguns chegam sozinhos já, né? Porque realmente moram bem próximos. Mas a gente tem um resultado muito bom nessa questão da confiança, né? Deles contarem as coisas que estão acontecendo na escola, deles relatarem, né? E muito dessa carência, assim, muitos ali não têm a mãe, já moram só com o pai, ou já não tem mais o pai, já tem só o padrasto, essas famílias, assim, que já não são mais tão funcionais, né? Não que esteja errado, né? Não é sobre isso agora o tema, né? Mas, assim, já não promove aquela sensação de família. Esses dias eu até perguntei para eles assim, ó, com os adolescentes, eu estava no momento, quem aqui senta à mesa
todos os dias com o pai ou com a mãe, com o seu núcleo familiar. Quem senta à mesa? Eu acho que nem 20%, porque, na verdade, eles comem assim, sentados no sofá, e De não qualquer tem, não jeito. tem essa interação à mesa, que é Ah, tão importante, né? Então, essa escola de pais, a gente quer trazer isso, a importância de sentar e ouvir o coração dos filhos, né? Partilhar a mesa junto, isso é muito importante. Aí a gente estava oferecendo lanche para eles assim, tipo na janelinha da cantininha ali, e eles pegavam e comiam no pátio, não estava dando certo. Agora a gente faz eles comerem em roda nas suas turminhas, porque isso também gera quando você está comendo, você cria uma conexão. Por isso que a mesa é tão importante, porque ela cria essa conexão. Então, a gente se alimentar junto na roda de conversa está ajudando também a aumentar a conexão. São coisas que a gente vai só descobrindo fazendo. e, de certa forma vai despertar eles fazerem isso em casa. Isso, é bem isso mesmo. A gente falou, ó, que legal, nós estamos aqui conversando. Essa semana mesmo, sábado, eu estava conversando com as meninas, adolescentes, e estava o Marciano com os meninos. E aí eu estava falando com elas e elas começaram a contar o que acontece na escola. Daí né, a gente estava perguntando para elas, quando vocês sentem raiva, o que vocês fazem? Quando alguém debocha do cabelo de vocês, porque a maioria tem o cabelo já crespo e já não gosto. Inclusive, eu levei uma foto minha de quando eu casei, há 30 anos atrás, que eu fazia permanente pro meu cabelo ser crespo, para mostrar para elas que crespo é bonito e que eu já quis ser crespa. Para ter essa identificação. Eu falei, mas eu já fui. Ai, tia, me dá então o teu celular que eu quero ver a foto do casamento. Eu falei, querida, quando a tia casou, não existia celular, nem telefone a gente tinha em casa. Ah, é verdade, tia. Eu falei, é bem verdade. E aí eu levei a foto do meu casamento. Falei, ó, eu tinha cabelo como vocês, porque das meninas que eu estava atendendo, só uma não tinha cabelo assim. E aí eu falo, olha como é bonito. Aí chegou uma assim esses dias, ela só é criada pelo pai e pela irmã, né? A mãe foi embora. A Ela tem mãe foi 9 embora. anos. Ela é o meu 9 xodó, anos. assim. Ela é o meu xodó, ela é agarrada comigo, ela vem no portão, ela já pula em mim, assim. E ela assim, ô tia, a tia acha que meu cabelo tá mais curto? Eu falei, não. Meu pai fala que parece que cada vez está encolhendo mais, porque o pai não tem essa habilidade de. Por quê? Porque o cabelo dela é daquele crespinho que não aparece Sim. quando está crescendo. E se lava, encolhe. Quando ela tinha lavado, o pai disse que meu cabelo parece que encolheu. Eu falei, teu cabelo tá lindo. É que cabelo crespo é assim, demora para aparecer e tal. Porque o pai não tem habilidade, o pai não faz por mal. Entende? O pai não tem habilidade com a menina. Criar duas meninas. E a ideia de fazer a escola de pais também é para Pra trazer. Trabalhar essas trabalhar essas questões. coisas Isso. pequenas. Serão 12 encontros. Aham. Porque uma coisa que é essencial quando a gente trabalha, o que nós queremos muito? A ideia é tocar a família. Certo? Mas como é que você saca algo de alguém se eu primeiro não depositar? Certo? Então, o que nós temos feito isso e com muito carinho, né? É depositado na vida dessas crianças. Semeado, uma fala que na nossa recorrente é: vamos escolher as melhores sementes e semear na vida delas. Certo? E se conseguirmos atingir os pais de alguma forma, excelente. Excelente, vamos trazer, vamos cuidar. Porque às vezes já aconteceu casos de pais chegarem ali e contarem problemas da dependência química do outro filho. Certo? Esses dias aconteceu um caso numa roda de conversa que aconteceu com os adolescentes falando sobre depressão, situações de risco. Daí um adolescente falou: olha, nós temos um amigo que é adolescente, facilitador, que estava ali no projeto, que está com depressão. Manda ele falar comigo. Daí o cara foi lá, o facilitador procurou a criança, o adolescente. Não, não tenho nada, tio, mas se tu quiser conversar, pode vir. Daí começou as atividades, começaram a brincar, ele chegou do lado: ô tio, eu tô me sentindo tão triste, então, sabe, assim, Tem 14 anos o menino. 14 anos. Estou me sentindo tão sozinho. Dele assim, ok, então eu vou providenciar um psicólogo para ti. Sabe? Aí a gente tem a parceria com a Cruz Azul, a gente consegue, tá? Sim. Psicólogo para criança mesmo. Consegue, Ou com a Uniaselv também. Uniaselv. Mas a gente ainda, né? E aí, Tem mais e aí o Cruz que Azul. nós fizemos? Buscamos, fomos para buscar ele não entrou em contato. E daí na semana seguinte o facilitador falou: cara, o que aconteceu? Não, a minha mãe falou que isso é coisa de adolescente, eu não preciso. Por isso que eu falo, os pais não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo o perigo que as crianças estão correndo. Talvez pela realidade que elas já passaram também. Claro. E sem culpar os pais, né? Sim. É isso. Exatamente. Sim, não é colocando peso, né? Simplesmente não conhecer. Exato, é ignorância. Né? É ignorância. Algumas questões, às vezes, quando você fala de crianças
E vamos dizer nós, às vezes tem um amigo meu que fala o seguinte, né? Às vezes nós pecamos por alguns is, né? O i da nossa da ignorância, o i da nossa inocência e o i da nossa ingenuidade, E é verdade. sabe? E muitas vezes a ignorância de desconhecer Sim, de fato. Porque, querendo ou não, a sociedade mudou muito nos últimos anos. É. Certo? A sociedade mudou a forma como se criava os filhos, sabe? Hoje, a cada 15 anos, 10 anos, 5 anos mudou tudo. Certo? Hoje você consegue fazer um trabalho acadêmico, chama lá inteligência artificial e monta para você e Não, e monta até o PowerPoint, né? Não sei se você já sabe, mas monta até o PowerPoint já. Se na faculdade o aluno precisar fazer em casa, que não precisa ser feito na faculdade, um mapa conceitual, aqueles mapas, tem outro nome também, eu esqueci agora, mas é mapa conceitual, que você tem que pegar todo o material e resumir no mapa, né? Ou a inteligência artificial faz para você na hora, é muito rápido. Eu já tentei fazer, é rápido. funciona. Sem precisar gastar muita. Sabe que isso está emburrecendo a mente humana, né? Ah, Os nossos filhos, eles não estão ficando cada vez mais com a mente desenvolvida, eles estão emburrecendo. Emburrecendo. E a principal, talvez, Começou lá problema, na calculadora isso. mapa, hoje, né? Porque o meu pai fazia conta de cabeça e tinha a quarta série primária só. E fazia qualquer conta de cabeça. Quem de nós faz conta de cabeça aqui, gente? Eu já passei dessa fase, não faço mais. Eu não entendo. Eu uso meu celular. tá fácil, rápido, né? Então, tá emburrecendo a Mas mente humana. esses dias, numa roda de conversa, por exemplo, surgiu um fato, a questão, esses dias, de uma possibilidade de abuso. Ah, Né? sim, que Uma o possibilidade de padrasto estava abuso, o tentando. padrasto estava abusando. Mas conta-se quando? Quando você aborda um tema sensível numa roda de conversa onde não tem muitos, né? Tem que ser grupinhos menores, né? As meninas só vão falar se os meninos não estiverem junto. Então a gente precisa fazer separado. Por isso que a gente precisa de tantas pessoas para nos ajudarem, porque a gente atende em média 50 crianças sábado. E para você conseguir esse tipo de conversa, o grupo tem que ser reduzido. E funciona. Daí a gente, quando a pessoa começa a relatar num público assim, a gente fala, vamos conversar depois. Porque tem coisa que não precisa ser exposta ali, porque a comunidade, imagina a fofoca que não dá se a criança chega em casa e fala para a mãe que o padrasto tá. Daí a gente fala, não, vamos conversar depois. Eu faço um trabalho voluntário no abrigo municipal também, que acolhe crianças que são tiradas dos pais por denúncia, né? E, em geral, é abuso sexual dentro de casa. Porque eu acabo conhecendo as crianças, porque eu vou toda semana lá, conto história para elas, né? E eu acabo ouvindo os relatos porque elas contam. Tia, sabe por que que eu tô aqui? Daí elas me contam, né? E, em geral, tem sido dentro de casa abuso sexual mesmo. Padrasto, avô, tio. E é assim, ó. Hoje eu tô atendendo só meninas e um menino só. A maioria são meninas que estão lá. E os meninos sofrem tanto abuso quanto. É, mas Mas é menos relatado. não, mas as meninas ainda, o Sim, índice claro, ainda é sim. maior. Ainda é maior, Mas né? assim, acontece muito. Ainda é maior. É uma coisa assim absurda. E se for perceber alguns dados hoje, cada vez tem reduzido a idade. Nós temos relatos de abuso hoje de bebês que tem aumentado constantemente. Eu vi já de outras instituições também que esse quadro especificamente ele aumentou muito Após a pandemia. em decorrência da pandemia, onde o pessoal Ficou dentro de casa. ficou em casa. Uhum. Os índices de saúde na área dental, certo? De doenças, etc., aumentaram de uma forma Muito. exponencial. O uso de substâncias aumentou de forma exponencial. Álcool, Medicamentos também, que Medicamento. causam É dependência. uma coisa muito louca, assim, porque era para ser o momento, assim, de as pessoas aproveitarem de estar Sim. junto, né? Mas eram estranhos em casa, exato. É. Não se conhece. não se conhecem, né? Uma coisa muito... E deu um boom na internet também, né? No uso maior de telas e deu um boom, né? aí, por consequência, para Consequência. não precisar conversar, cada um vai... E algo que a gente tem desenvolvido, isso independente da faixa etária. Tanto nós como casa com adultos, nas casas de passagem, agora no abrigamento, como com as crianças, o treinamento de habilidades sociais. Algo que o THS, né, como chamam os psicólogos, tem sido uma demanda assim, impressionante. Por exemplo, vou pegar um dependente químico, alguém que tem a tendência, certo? Ele não sabe, às vezes, como lidar com a frustração. Como, por exemplo, com as crianças. A gente faz Nós dinâmica para fizemos trabalhar a dinâmicas frustração. exatamente para trabalhar frustração e reação. Como ter reações apropriadas diante de uma injustiça.
A gente fez uma injustiça muito grande em 2 equipes, só para ver. E um menino só manifestou uma raiva mesmo, mas foi bom. Alguém tinha que manifestar pra gente ver aonde estavam os gatilhos ali, né? E a gente fez bem injusto, ainda deu o prêmio pra equipe e deixou uma equipe bem injustiçada, só para ver. E depois fizemos uma brincadeira correta, deu um presente bombom para todo mundo, enfim. Mas é treinamento? Para eles entenderem. Treinamento de habilidades sociais. É o material da Cruz Azul, isso. É muito bom o material da Cruz Azul. Inclusive, eles estão escrevendo novos, né? Estão escrevendo Mas assim, mais materiais. treinamento. Então, em parte, quando falamos da família feliz, certo? O nosso propósito sempre é vamos tornar a pessoa feliz. Mas para tornar a felicidade, às vezes a pessoa quer comprar no mercado, quer comprar com um copo de alguma questão, com uma fumada de alguma coisa, com Rivotril e etc. Mas muitas vezes é puro treinamento. Certo? Às vezes nós conversamos, o cara, vamos pegar na questão da dependência química, a questão do abrigamento. A pessoa está trabalhando. Dia de pagamento é um caos. Por quê? A pessoa que era dependente química, dinheiro na mão, dá coceira para gastar com alguma coisa. Sim, época de pagamento, a gente já fica assim, quanto nós vamos perder? Quantos vão sair hoje para acontece, conversa com outras comunidades terapêuticas, assim, é uma coisa assim, impressionante. E aí, o que você começa a perceber? Que você precisa treinar as pessoas com isso. E às vezes, o que nós fazemos? Às vezes o cara chega embriagado para ser acolhido. Em tese, ele não deveria ser, mas se ele está numa situação ainda que dá para monitorá-lo, a gente, cara, chega, toma um café e vai dormir. Ou vai dormir. Amanhã nós conversamos. Em vez de ter um desligamento sumário em função da regra, certo? Você, cara, vamos bater um papo. O que rolou? O que te levou a cair, né? O que te levou a isso? Como assim? Não estou entendendo. Não. Você estava aqui bem por esse período. O que aconteceu para te chegar desse jeito? Eu sempre fui assim. Não, vamos. Que a própria pessoa não se conhece. E esse, às vezes, é o nosso papel, sabe, de puxar as situações deles para que ele vá se conhecendo. Cara, isso aqui, qual foi o teu trabalho, mano? Como assim? Não, cara, o cara ontem me encheu o saco. Eu fiz um trabalho, ele mandou fazer tudo de novo, Deus já quis chutar o balde, e isso, e isso, e aquilo, e disse, calma aí. Você está me dizendo que o teu chefe, ele não gostou do teu trabalho, pediu para você refazê-lo, e você ficou revoltado por isso, e você largou outras coisas, e foi beber para você esquecer isso. E quantas vezes você já fez isso? Várias vezes. Então, isso é teu erro. Vamos treinar isso aqui? Você já tentou, em vez do momento que está esse aqui, você ter uma outra atitude? Você tentar buscar uma outra forma de você, sabe, exteriorizar essa sua situação? Porque o que acontece quando usa substância química? E esse, novamente, eu vou me reportar uma questão muito simples, questão do álcool. Né? E às vezes, com o ouvido de alguns psicólogos especialistas, você percebe umas coisas. Né? Por exemplo, se fala muito que o álcool deixa a pessoa soltinha e corajosa. Vamos pegar uma pessoa tímida. Está lá um menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos. Ele quer chegar naquela menina. E ele é tímido e não tem coragem. E aí alguém oferece, cara, toma isso aqui, ó. E aí, depois ele tomou 2 goles de cerveja, ou tomou uma dose de qualquer coisa, ele chega, aí vai cheio de coragem falar com a menina. Conversa com ela, e tem um papo com ela, e aí não sei como desenvolve a situação. E aí cria-se um problema absurdo. Porque ele começa a se gostar de quem ele é quando ele está sob o efeito. Do álcool ou da droga, né? Qualquer um deles deixa a pessoa. Isso é o problema. Porque É o gatilho. É o gatilho. Porque ele se gosta daquela situação. Ele não está fazendo isso porque ele está fugindo de algo, muitas vezes, de uma dor. Mas ele está fugindo de uma dependência de algo emocional que ele tem, que é um limitador dele. E aí ele começa a aprender que a bebida faz com que ele se sinta mais corajoso, que ele consegue chegar nas meninas, que ele começa a se tornar o corajoso da turma, ali eu começo a ter o perigo para a dependência. E aí entra o fato do treinamento e a questão de família. Porque o papel, às vezes, da família, vamos pensar na questão hoje, agora no entorno de família, e conceitualmente, eu pegar uma família formal. Geralmente, a mãe superprotege e o pai é aquele que incentiva. Se você tem esse equilíbrio, um pai que é incentivador, a pessoa correr risco de você avançar, vai, tu consegue, você tem. E o pai tem essa figura muito da aventura do filho, da filha, de fortalecer ela, dar essa segurança. Agora a criança não tem isso, o adolescente não tem essa figura incentivadora.
e ela encontra daí numa substância essa figura. Ela vai ser dependente disso. Talvez em algum momento ela se livre dessa questão. Mas é um perigo que você começa a correr. Quando você não tem, às vezes, uma figura paterna que gere aquilo que ela necessita para vencer os seus próprios erros, os seus próprios limites naturais da adolescência. Que começam, às vezes, vou subir numa árvore. Vai, filho, tu consegue. Ah, mas eu caí. Não, vai lá, se levanta. Você perdeu o jogo. Cara, que legal, você perdeu, mas agora tu melhora. Ou seja, comecei o treinamento dentro de casa. E isso tem se perdido muito. E nós temos percebido gerações crescendo. Com os filhos hoje, como a geração. Cara, vamos pensar no mercado de trabalho. Certo? Hoje tem alguns tipos de trabalhos, eles têm dito, não, dessa geração aqui eu não quero contratar. Eles não têm compromisso, o comprometimento deles é baixo, a produtividade deles é baixa. Eles sabem, é um desafio. Frustrados muitas vezes. Frustrados. Você não pode dar uma apertada, que daí já não aguenta. Então, e nisso, agora você vem ali, torna as pessoas doentes, e isso começa a acontecer no campo das drogas, no campo de sintéticos, porque muitas vezes começa lá na infância. Então, quando a gente fala de família feliz, nós queremos trabalhar exatamente os dois aspectos. A criança na prevenção, pensando já no adulto que eu não vou precisar acolhê-lo depois de uma casa de passagem, num abrigo municipal. E isso é essencial. Nós precisamos trabalhar as pessoas dessa forma. E, na verdade, custa bem menos até para o próprio Estado investir na prevenção do que investir depois que o dano já foi causado. Custa menos para a sociedade, para o Estado, né? A prevenção não custa caro. Ela não custa caro. Agora, acolher pessoas da alimentação, né, como eles fazem, que tem que dar pensão completa, isso custa caro. Custa caro. Nós custamos muito mais caro que uma criança na escola. Sim, isso custo custa de um caro. presidiário. Se você oferecer, sabe, a pirâmide está errada como sistema. Sabe, nós não vamos discutir agora o mundo, né, do seu problema do mundo, mas nós começamos a perceber que existem demandas no entorno. Eu estava, Roberto, uns dias atrás, conversando, eu estava mediando uma roda de conversa no dia de combate ao álcool, lá na família, né, como comendo, e estava representante da Secretaria de Educação, Saúde, Polícia Militar, estávamos várias USCs em conjunto e conversando, e eu fiz assim uma pergunta: quais são os seus maiores desafios? Daí as pessoas, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E fomos conversando, e a gente vai daí afinando daí a conversa. Ela foi assim, sabe qual é o nosso maior problema? É a família. A família está desestruturada. E tudo aquilo que nós enxergamos hoje no equipamento público, tanto da saúde, como da assistência, como da educação, é a família desestruturada. E esse é o grande desafio que nós temos hoje. Mas aí existe um outro desafio de eu vou olhar do lado, às vezes, de cada balcão, certo? O que nós estamos, de fato, oferecendo para reconstruir aquelas famílias? Não no sentido de ser apenas um apontar o dedo que você está errado. E nisso, para mim, no meio cristão, certo? Nós temos cometido algumas injustiças. Certo? Às vezes nós acolhemos com muita facilidade o bonzinho, aquilo que está dentro daquilo que nós entendemos como sendo o padrão, não reconhecendo que, infelizmente, o padrão mudou. Nós temos que estar hoje aprender a desenvolver ferramentas, nós temos que aprender a desenvolver instrumentais para atender hoje as famílias que temos hoje. As famílias hoje estão estabelecidas, os meus, os teus e os nossos filhos. Né? Que como ensinar os pais a não trabalhar com a injustiça hoje, com o filho que é daquele núcleo do casal e com aqueles outros dois filhos que vieram dos relacionamentos que muitas vezes se sentem rejeitados. Certo? Uma das feridas que a pessoa carrega por toda a vida dela é a rejeição. Eu atendo hoje, desde o adulto lá de 60 anos, você começa a conversar com ele, o problema dele é a rejeição que ele teve na infância. Nós vemos hoje aí em rodas de conversa, sim, crianças de 6, 7 anos com figuras de rejeição com pais vivos. E essas marcas estão ali dentro delas. E como é que você pode mitigar isso? Essas marcas não vão sair de uma forma... Sabe, o problema do Brasil é a educação. É muito mais amplo, é multidisciplinar.
Aí quando a gente começa a entender, vamos pegar a instituição novamente como família feliz, né? Você começa a entender, cara, eu estou acolhendo essas pessoas aqui na casa de passagem. O nosso grande desafio, às vezes, é ensinar a pessoa a voltar a sonhar. Sabe qual é o meu maior desafio, muitas vezes, com uma pessoa que estava em situação de rua, Loriberto? Isso, às vezes, as pessoas elas se espantam. E é triste isso. Nós temos um código de conduta e disciplina na casa. E há uns dias atrás, a pessoa assina isso, ela acorda com isso, são uns itens simples. E a pessoa não chegar embriagada, não fazer tráfico, sabe? Coisas básicas. E aí tinha uma pessoa, logo depois de um mês conosco, uma pessoa muito gente boa, na casa dos seus 56 anos. Deu assim, dele chegou embriagado uma noite. Eu chamei ele para conversar. Falei, cara, por quê? Eu disse que, cara, tu vai me mandar embora, então já pega as minhas coisas e tô indo embora. Ele disse, como assim? Calma aí. Não, para eu estar na rua e ficar aqui é a mesma coisa para mim. Eu falei, calma aí, calma aí. Eu falei, calma aí, respira. Assim. Respira. Não, respira. Deixa eu entender isso aqui. Eu vou pra rua então, não tem? Quer que eu fique aqui, que eu fiz isso? Eu falei assim, não, o senhor vai ficar. É acostumado a ser rejeitado? Não, o senhor vai ficar. O senhor vai ficar. Porque o que eu entendi naquele momento? E esse foi um ponto que, se uma casa que oferece a ele acolhimento, moradia completa, 3 refeições quentes por dia, um chuveiro quente, cuidado, equipe técnica, todo um suporte para ele, é igual à rua, e significa que para ele é a mesma coisa, a minha abordagem está sendo equivocada. Ou seja, aquilo que eu poderia querer fazer como alto apenas de disciplina para que ele caísse em si e refletisse acerca do assunto, via ser apenas uma punição. E eu não quero punir. Nós, como casa, eu preciso educá-lo. Eu preciso instruí-lo. Eu disse, não, o senhor vai ficar. Eu chamei a equipe, nós temos que rever essa forma de fazer com ele. Nós vamos usar aqui, vamos conversar com ele, para ele reduzir isso aqui, mas ele tem que ficar uma temporada que ele se sinta amado, acolhido, cuidado, para que se ele voltar para a rua, ele sinta falta daqui. Nós temos que mudar outras vezes a abordagem, porque porque para ele é a mesma coisa. E isso é um desafio. Porque como é que eu vou? Porque adianta eu colocar um código de disciplina, daí eu vou estar apenas punindo. Eu não vou estar educando. Né, a ser Que o rejeitado. processo da disciplina é a educação, não é a punição. E esse que é o ponto que nós temos que repensar quando falamos acolhimento dessa população. Essa punição ele já experimentou em diversos E lugares. esse que é o ponto. E aí que está o desafio hoje, quando falamos de assistência e de acolhimento em pessoas em situação de rua. Porque cada um é um indivíduo. Não dá para criar uma regra e aplicar sem ver a individualidade, né? De cada um. Não tem como. Porque eu sempre falo, São né? Não é histórias. tijolo, é pedra. Pedra é diferente. Tijolo é tudo igual, você trata tudo igual e pronto. Pedras não. Pedras, cada um tem um encaixe, né? Então, é um desafio. Ainda mais ali quando eles têm 25. Quando dobrar o número 50 no mesmo lugar, que acontece? E mais Você uma ver casa cada depois. indivíduo é um trabalho Mas bem se nós especial. não fazermos isso, Loriberto, tem um texto que para mim é um norte para nós, né, como casa, e para mim, sempre quando eu falo do Instituto, já não sei o que falo, eu uso um texto, usei semana passada no culto ecumênico da OAB, eu usei esse texto também. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O nosso desafio como família feliz é ser um proclamador de justiça. Justiça. Justiça é, de fato, pegar essa pessoa que foi tão injustiçada, tão castigada pela vida. Ninguém mora na rua porque quer. Ninguém mora na rua porque quer. Ou seja, não Tem tem um uma ponto, estatística que a maioria sofreu abuso também na infância já? Muitos. Muitos, os Abuso. meninos novos ali que vêm Muito abuso, com muito droga, abuso, né? muito abuso. Abuso. Qual é a faixa etária hoje que vocês estão atendendo lá? Nós, por lei, Lá 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 é pequenos, é. pequenos, criança, de adolescente, 14, né? de 4 É, 4 até 15, 16. 6 anos. Na casa de passagem, no abrigo, que nós vamos abrir agora em setembro, nós partimos de 18 até 59, mas estamos abrindo agora uma exceção para idosos, acima de 60. Nós não vamos mais usar, em parte, a faixa etária como sendo limitador, por quê? Nós temos hoje um grande número de pessoas em situação de rua, acima de 60 anos a 70 anos, na maioria deles alcoolistas, maioria talvez 100%, alcoolistas, não que são público de casa de acolhimento de idoso, que eles não querem ficar, ainda se tornam produtivos e não têm acolhimento, abrigamento para eles. Então nós agora
refizemos o termo de colaboração com o município, nós vamos começar a receber essas pessoas. Daí vocês entram no Estatuto do Idoso também, né? Exato. Mas hoje a maioria, assim, que fica em longa permanência é acima de 30 anos. Acima de 30 anos. Mas, por exemplo, eu tenho um rapaz lá de 20 anos. 20 anos. Ficou. Ele chegou, tá com tornozeleira, mas um menino, imaturo. Esses dias chegaram para mim, É uma criança, o gente. educador chegou para mim, ô Sérgio, o rapaz ali pulou a sacada do segundo andar. Pulou, botou uma escada, subiu pela sacada. Ah, eu fui seco para falar com ele, né? Eu falei, cara, o que aconteceu, mano? O que tem? Eu achei legal, quis pular daqui, etc, etc. Com a fala dele, eu percebi que ele não tinha maldade. É uma criança. Foi apenas um menino. Eu sentei com ele, cara, imagine se todo mundo começasse a pular. Eu percebi e disse, cara, novamente voltamos à individualidade. Sentei, vem aqui, vamos conversar. Por que tu fez isso, cara? Não, eu achei legal, eu queria ver se eu conseguia, e etc. Eu fui a escada. Coisa de rapaz pequeno? Coisa de menino, Que não de teve moleque. infância? Eu falei, cara, vem aqui. Tu tá com a tornozeleira. Todo mundo vê a tua tornozeleira, tu já tem. Quem é que pula a janela? É ladrão e assaltante. É ladrão. Ok. Tu já tem tornozeleira. Bom, cheio de prédio aqui no entorno. As pessoas estão olhando aqui. O que, que elas vão te taxar? De ladrão. Mas eu não pensei nisso. Eu sei que tu não pensou. Então vem aqui, vamos resgatar aqui o teu caso. E aí ele contou a história dele. Foi preso 2 vezes por tráfico. A família abandonou ele. Ele tem um índice de TDAH e hiperatividade severo. Severo. Certo? E às vezes que muitas pessoas, e esse é um outro problema, que depois eu vou abrir um parênteses que vou chegar nisso. E aí o que, que nós percebemos? Aí precisa se cuidar. Eu disse, cara, disse várias vezes a gente pegou aqui, vem aqui, menino, vem aqui. A gente vamos paternalizar esse menino, porque ele não tem ninguém. Ele tem família, tem pai, tem mãe, tem avó na cidade, moram bem, mas não querem saber dele. Realidade. Posta. Tá ali. Porque não tem paciência com ele. E é difícil manter ele. Difícil, não é fácil. Dele assim, cara, vamos estudar, vamos fazer um curso. Vamos. Cara, quem quer fazer qualquer coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então tá bom. Daí, glória a Deus pelas parcerias. Liguei pro Senai. Se tem bolsas gratuitas, liguei para eles assim, Sérgio, acabou as vagas. Cara, mas eu tenho um cara assim, egresso do sistema penitenciário, 20 anos, um menino que quer trabalhar, sabe, gente boa, é criança, sabe, ele não é bandido. Sabe? Daí assim, Sérgio, vou dar um jeito. Depois me ligaram, consegui, ontem ele fez, me mostrou que hoje eu quiser. Deixa eu ver tua matrícula. Sábado ele começa a fazer mecânica automotiva. Cara, é tremendo isso. Sabe? Eu preciso semear nele situações que ele consiga avançar. Por quê? Agora eu preciso achar um trabalho para ele que fique de acordo com aquilo que ele tem. Ele não pode sentar atrás de uma mesa, que ele não vai adiantar. Ele tem que se mexer. Ele tem que se mexer. Agora, convencer ele como equipe. A gente faz muitos trabalhos em equipe. Assistente social, os educadores, psicóloga. Como nós vamos agora convencê-lo a voltar a tomar medicação? Peguei novamente a um CAPS, certo? Buscar a medicação para que ele tenha, diminua um pouco a ansiedade dele. Porque é um trabalho complexo. Porque uma coisa que para nós é importante, cada um é um. E nisso, como entidade, como instituto, nós sempre conversamos, nós não queremos perder o nosso DNA, que é cuidar do indivíduo na sua particularidade. Cada um é um, cada um tem uma história, cada um tem um destino, sabe? Respeitando sempre, esse que para nós é muito importante, respeitando sempre o direito dele, sabe? O desejo dele, o objetivo dele. Daí funciona. É que às vezes eles não têm objetivo, né? A gente tem que plantar até objetivo, né? Acontece muito. Plantar até objetivo neles. Esses dias eu conversando com um camarada, olha só que. Eu com esse rapaz, esse mesmo rapaz. Eu conversando com ele, qual é o teu sonho? Eu perguntei para ele, qual é o teu sonho? Eu digo, menino de 20 anos. Ele falou, é tirar até esse negócio aqui, ele mostrou o pé, a tornozeleira dele, e ele ia arrumar um trampo. E eu disse, não, cara, não é isso, isso aqui não é sonho, isso aqui é teu direito. Isso aqui tu vai alcançar, sabe? Eu quero que você sonhe. Eu quero que você comece a almejar, tá? Vamos pensar o seguinte, então vamos pensar daqui a 10 anos, vamos fazer exercício. 10 anos. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Ele falou, cara, tendo um trampo legal, uma esposa, meus filhos, joia, então ok.
Então temos algo posto aqui. Tá ok. Então vamos estabelecer então alguns degraus para nós chegar aqui. Cara, então ok. Qual é o teu nível de educação? Qual é o teu onde tu estudou? Até aqui, ok. Tu quer chegar aqui nos 30 com família, educação, cara, com essa faixa etária que tu está ganhando, tu vai ganhar isso aqui. Tu quer chegar nesse outro patamar aqui? Quero. Não seria legal? Não vai ser melhor? Vai. Mas com esse modelo aqui, tu não vai conseguir, tu tem que buscar isso aqui. Não, é verdade, estou entendendo. Tá entendendo? Tá entendendo isso aqui? Daí eu fui conversando com ele. Ele falou, Sérgio, gostei disso aqui. Eu vou anotar para a minha vida e vamos começar a construir. Isso a gente faz como instituto. Acho que não tem recompensa melhor do que a gente ver uma criança, que a gente chama, né, um menino assim, sonhando de novo, né? E conseguindo também ajudar os mais velhos. Mas como o Sérgio fala, muitas vezes é só, como que fala de danos lá? Redução de danos. Redução de danos, porque já não voltar para a família já é muito difícil, né? O convívio. Esses homens de 50, 60 anos, os filhos já não querem ter contato mais, já passaram muita vergonha, né? Já sofreram muito por causa do pai alcoolizado, já não querem mais, né? Então a gente só reduz os danos na vida dessa pessoa. Dificilmente a gente consegue fazer um vínculo novamente com a família, né? É bem complicado. A gente tinha um caso lá de um senhor que eu não me conformo, ele era muito intelectual. Entendi. Usava blazer, Muito inteligente. óculos, tinha sido gerente de banco, gente. Estava lá abandonado pela família, bebia, ninguém quer saber dele. Ai, aquele senhor, assim, era alguém, assim, que me marcou bastante quando ele passou por lá. Ele já passou por tanto lugar, já tentou 20 internações, ninguém mais quer saber dele. Eu nem sei onde ele tá. Sabe onde ele tá? Não vamos falar o nome, mas tu sabe onde ele tá? Sim. Tá com alguém que tá cuidando dele? Daí ele voltar para a família feliz no outro mês. É que ele já passou tantas vezes pela família feliz, tantas vezes. Ele voltar. É, redução de danos ali só. E, meu, pessoa muito inteligente. Você deve ter conhecido, só não vou citar o nome. Não mas... vamos citar o nome. Você gosta? Ele é Assim, bem conhecido da bem região conhecido. aqui. Mas, assim, eu fazia no passado um trabalho com eles, com os meninos lá à noite, de tentar reabilitar um pouquinho a questão da memória deles, né? Um treinamento cognitivo com eles, com algumas brincadeiras, jogos. E ele era muito inteligente ainda. Ele tinha preservado a cognição dele. Porque eu brincava de stop com eles, né? Ele ganhava toda. É muito intelectual. Ele vinha, alguns vinham, né, tudo sujo, não tomavam banho direito para a hora da aula, vinham do trabalho e tal. Ele tava de banho tomado, cabelinho lavado, óculos, blazer, ele só tinha um blazer. Mas aquele blazer ele usava para aula. Aí um dia tava bêbado lá na aula, daí já não deu mais certo. Mas assim, a gente vê a inteligência ainda, né? Uma pessoa que seria capaz de estar bem colocada no mercado de trabalho e ter se aposentado bem, né? E ele não tem, né, Sérgio, aposentadoria, né? Ele tava tentando, né? Tava, deu problema, Tava perdeu. tentando. E quando é que ele descaminhou? Depois dos 40. Não dá para acreditar. Teve alguns casos. Esse dia chegou uma pessoa conosco, muito interessante o caso dele. E a gente tem recebido muitas pessoas de fora, de Blumenau, muita gente de fora. O Blumenau tem sido uma referência na área de acolhimento de pessoas. E muita gente, até a questão, eu falo assim, em algumas reuniões, a Blumenau paga pela sua competência. Blumenau é competente em muitas Nós áreas. falamos antes. Tá sempre na Muito ponta em o muitos alvo, né? aspectos e opa, Há um tempo atrás, eu abri um parênteses, eu estava numa reunião no Conselho. isso não é ruim, né? Sim, tá Pelo tudo certo. contrário. Não, mas assim, nos inibe não. Nos impede de nós melhorarmos mais. Esses dias conversando, numa reunião do Conselho, estava o comandante da Polícia Militar. E eu questionei ele, por que o nosso efetivo de Blumenau hoje é menor do que de 20 anos atrás? E é um dado tá ali, estatístico. Daí ele falou assim, como é que eu vou justificar um envio de maior efetivo em Blumenau se os índices de Blumenau são menores do que a média estadual? Isso é bom. Mas como é que todos nós buscamos mais efetivos, buscamos maior segurança? E ele coloca isso. Né? Então, hoje na cidade de Blumenau, para você ter uma ideia, assim, vamos falar de dado concreto. Dado concreto. Nossa, Blumenau deve ter hoje, em abrigamento, com abrigamento público, em torno de mais de 200 pessoas. Nós temos 4 abrigos infantis. 4 abrigos Contando infantis. com adolescentes, né? Isso, de abrigo meninos, um de infantil, meninas. certo? Bem cuidado, sabe? A Blumenau, assim, o olhar da prefeitura no sentido da assistente social assim, algo gigantesco. O Blumenau tem investido, esse é um dado, 10% do seu orçamento em assistência social.
Não, as crianças do abrigo que eu visito, elas são muito bem cuidadas, bem sempre cuidadas. estão com o cabelinho cortadinho, banho tomado, vão no dentista, vão no psicólogo, a comida é muito bem feita, tudo muito 10% do limpo, orçamento. tudo. Só que assim, não tem o pai e a mãe, é claro, Tá. né? Sim, Não, não deveria, mas é o eles último caso. investem assim muito bem, Isso. muito bom mesmo. Eu me surpreendi. Enquanto que o governo estadual e federal estão discutindo para investir 1% como lei em assistência social. Sabe? Então, é algo que o governo não tem investido muito. Tem 4 abrigamentos de crianças. Um exclusivamente de mulheres em situação de risco. Certo? Nós temos hoje a família Feliz com 25 pessoas vagas em casa de passagem. Temos o Ambu, que esse final de semana estava com 94 pessoas. Sabe? Isso posto. E ainda com Fora pessoas os em que estão na situação de rua, rua. né, Fora os Sérgio? que estão na rua. Fora os que ainda estão na rua, que que não existe, querem. Que não querem. que não querem. Os que Que não estão na querem. rua é porque não querem. Que não querem. Não querem. Porque E volta e meia a gente vê postagens e mesmo reportagens da abordagem e a pessoa não quer. não Tentando quer. convencer o sujeito a ser abrigado, né? Porque tem que cumprir regras. Existe, porque Aham. quando você fala em população de rua, existe muito preconceito. E aí que está. Por que nós trabalhamos como instituição, como nós tratamos, né? E é uma linha muito tênue você para não cometer injustiça. Hum. Eu geralmente, quando eu falo em algumas entrevistas, eu falo, cara, nós estamos aqui no 0 a 0. Tu não sabe a minha história, eu não sei a tua, e a gente vai construir algo. E eu vou te oferecer algumas coisas, nós vamos chegar a alguns acordos, e você vai ser cobrado a partir disso. Bom, mas existem normas. Ok. Se, se dentro daquilo que nós percebemos, a pessoa ela é bem intencionada, ela vai uma série de coisas, cara, e vai caminhar bem. Mas daqui a pouco você percebe que existe também o problema. E existe. Existe o morador de rua profissional. Existe o malaco. Mas é aquele que ganha comidinha das igrejas, né? Desculpa falar isso, mas Esses dias as igrejas dão comida. eu tive que excluir um quarto inteiro da família Feliz. Um quarto inteiro. Um quarto inteiro. Por quê? Chegou um camarada, o cara tudo tranquilo, falava bem, etc. Mas estava traficando. Lá dentro. Daí começou a contratar gente para uma obra que ele considerava fora e pagava os outros com cocaína. Gente, E eles aí são nós malandros. ficamos monitorando essa situação por os 3 dias. O cara está usando. Mas eu não posso pegar alguém sem prova, eu não posso fazer isso. Foi até que o educador pegou um papelote na cama. Foi no domingo de manhã, estava em Rio do Sul. Me ligaram. Sincero, aconteceu isso e aquilo. Exclui todo mundo. Todo mundo do quarto. É que isso é um limite ali, não pode Todo fazer mundo, isso porque lá estava dentro, todo né? mundo envolvido. Não. Daí chegou um e disse, cara, mas eu nunca usei, etc. Nunca disse, quando todo mundo aprovou, esse que nunca usou, ok, então esse permanece. Os outros, por quê? Porque você viu que existia má fé. Né? Periodicamente, nós temos levado cachorros do canil da PM, certo? Dado uma varredura. Aí para assustar eles também. Não só assustar, mas tem que ter disciplina. Existe a disciplina. Ali foi encontrada uma pessoa com uma dose de maconha, certo? Que é um ridículo que eles querem fazer como, sabe, o judiciário querer legislar sobre aquilo que está estabelecido, né? Cara, vai ser o fim da picada isso. Mas a maconha a gente já perdeu, né? A maconha vai Ainda ser não, legalizada. ainda não Olha, perdemos. eu acho Mas, que já vamos perdeu. lá. E aí o que que pega? O cara foi desligado de forma sumária. O cara tá com maconha aqui, rua. Por quê? Se eu permitir um, eu não posso perder o todo. Ou seja, eu tenho que ter o olhar do indivíduo, mas eu também tenho que olhar o todo. E essa questão tem muita graça, de muita sabedoria. Mas na verdade, tu tá olhando os indivíduos também Também, Uhum. com essa atitude. sim. Protegendo os outros, né? Eu preciso protegê-los. E nisso, Heriberto, assim, quando a gente fala de cuidar de gente, certo? Porque nós falamos com entidade, nós só existimos por causa das pessoas. Certo? Nós entendemos que cada pessoa é digna de ser cuidada. Sabe, eu acho fantástico como a cidade de Blumenau tem entidades tão extraordinárias. Certo? Eu tenho visitado algumas entidades, certo? Trabalhos, pessoas tão envolvidas, tão com um coração tão grande querer abraçar. Certo? Mas mesmo assim, há tantas necessidades. Há muita necessidade posta. Pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas sofrendo. Nós vemos hoje a carência, o número de pessoas em uma situação de rua. Vamos pegar esse dado.
Cidades que até então não tinham problemas com situação de rua, Laguna, se eu fiquei sabendo um dado, está apavorado com o número de pessoas em situação de rua. Não sabe o que fazer. Né? E aí temos uma série de problemas. Por quê? Trabalhar com abrigamento em situação de rua é um serviço tipificado com alta complexidade. Alta complexidade é dever do governo federal. O governo federal não manda dinheiro. Não manda dinheiro. Tem uma série de dados que o governo federal pactuou com o município que não mandou dinheiro. E quem tem que pagar a conta? O município. Que nenhuma entidade ficou sem receber. Às vezes não recebe aquilo que deveria. Mas também não tem dinheiro. Sabe, são desafios que estão sendo estabelecidos, mas é um desafio que cada vez mais nós temos que trazer mais pessoas. Por isso, uma das sagas, né, que a gente fala, né, mano, é trazer essa vivência das pessoas que estão sofrendo para as igrejas, que é o nosso, quase às vezes é a nossa ideia. Às vezes, cara, preciso dar uma falada de mundo real. As pessoas precisam entender o mundo real. E Né? envolver as igrejas nessas instituições que estão trabalhando pelo social, porque muitas vezes dentro das igrejas existem pessoas que querem fazer algo, Uhum. mas não tem o trabalho posto ali. Mas existe frente de trabalho, né? A gente conheceu um lugar que eu não sei se vocês conhecem, é a Casa Felipe Neri de Sim. Ah, acolhimento teve de aqui já, crianças. né? A Não, Gisele. é Gisele. fantástico aquilo lá. Eles ganharam um sítio agora. Não sei se já o sítio Sim. dos adolescentes a gente foi visitar recentemente agora. Tá bem bonito o sítio. É um trabalho fantástico, né? Que começou dentro de um galpãozinho Uhum, uhum. da Igreja Da Católica. igreja. Que coisa mais linda. Aí eu fiquei falando pro Sérgio, já pensou se todas as igrejas dessas comunidades, não importa, Uhum. católicas, evangélicas, abrissem durante a semana o seu espaço para que fosse feito um contraturno com crianças? Tá tudo lá. Tem Quanto espaço, tem a estrutura. prevenção que podia ser feita com essas crianças, né? Até quando a gente chega no sítio lá da São Felipe Neri, tem uma plaquinha que diz assim, ó, prevenção é chegar antes, né? É chegar antes que o Sim. dano ocorra, né? Então eu achei linda aquela plaquinha, gostei muito. Mas assim, o trabalho fantástico, né? Fantástico. Aí a É, e, gente é, vê a e é bem a isso. casa de Jairo também. Então, assim, tem muita gente fazendo coisa boa. A casa de Jairo eu quero trazer em algum momento também Isso, sim, para Ele tem sim. alguns conversar. Ele acho que tem desafios, 80 crianças que ele atende tem alguns contraturnos que desafios comem lá, grandes. jantam, almoçam, fazem, comem tudo. Os que vêm da escola já comem, os que estão indo para a escola já comem também. Às 5 horas já comem antes de ir embora e assim vai. É muita criança que ele tem lá. E ele tem um espaço bom, grande, mas é alocado também. O desafio é bem grande lá, de É um aluguel, grande tudo. desafio. A gente visitou também. Mas eu digo, tem muita gente fazendo coisas boas, né? É, aqui a gente tem ouvido muita história inspiradora, É verdade. né? Cada instituição com a sua realidade, com o seu foco de trabalho, Uhum. mas uma história mais linda do que outra. Eu sou um privilegiado, assim, porque eu posso Ouvir tudo, né? ouvir tudo isso, né? E pensar, enfim, acaba sendo um lugar onde a gente pode compartilhar isso tudo também. Uhum. E que a comunidade pode depois, daqui a um ano, daqui a 2 anos, vai olhar esse episódio de hoje, puxa vida, e vai dizer, Uhum. nossa, mas agora já estão na terceira casa, talvez. Então, já a Mas aí, terceira, nossa ideia é multiplicar o trabalho que a gente faz na Itopavazinha É, também para outros bairros, porque existe algumas igrejas que têm trabalhos sim. assim, né, de contraturno. A Shalom tem 2 bairros que ela atinge aqui na cidade, que é muito joia também. Oscar. Os CAF, né, muito bom. A igreja Aba tem dentro da própria igreja mesmo, durante a semana, mas tem muito bairro ainda que precisa. Uhum, Tem muito lugar que não tem. Eu também tenho uma empresa chamada Senhora Sorriso. Essa minha empresa presta serviço de contação de história nas escolas e palestras, né? Hoje eu trabalho principalmente com a Ailos e a ViaCred, né? O sistema Ailos, que eles têm um programa ProGrid que faz trabalho de uhum, educacional, né? Eu presto serviço para eles, não tenho vínculo empregatício com uhum. eles, né? Mas eu vou em muitas escolas, em vários lugares, tanto escolas privadas quanto escolas públicas, e em bairros bem carentes e em bairros bem nobres. Mas a realidade da carência das crianças, da necessidade de atenção, ela é em todos os lugares. E é igual, né? É igual. Esses dias eu fiz até um treinamento, e a pessoa falou, uma psicóloga falou assim: o que que você acha que é uma criança vulnerável a um tipo de abuso? Aí a maioria falou: a criança que está numa comunidade de risco. Ela falou: não, basta ser criança.
ela está vulnerável a comportamentos de risco, né? A abandono. Eu, em Joinville, trabalhei numa escola particular que tinha, de pessoas que tinham a renda muito alta. Era a escola mais cara da cidade. E eu tinha crianças, filhos de médicos e outras profissões que eram totalmente abandonadas pela família. Que não tinham, a mãe esquecia até de comprar o ticket do lanche da cantina e a criança ficava sem comer no Não é uma recreio, questão porque a econômica. escola não vende se não tiver o ticket pago, a escola não vende fiado. E se nós, o professor, não desse o lanche para a criança, não fizesse o amiguinho dividir, a criança não teria o que comer na hora do lanche. Porque não tem merenda, não é escola pública, e a cantina só vende se o ticket já tiver pago adiantado, né? Ou a criança vinha com, literalmente, uma filha de um casal de médicos veio com um pão seco dentro da mochila. Sabe o que é um pão francês de 5 dias, pelo menos? Ela estava com fome, eu acho, e não tinha comida em casa. Ela jogou dentro da mochila, no meio do material, um pão seco. E a gente perguntou para a criança: o que você trouxe hoje? Aí ela disse: esse pão, mas era o que eu tinha em casa. Porque a minha mãe esquece de pagar a cantina. Então a vulnerabilidade, ela está posta em todos os lugares. E eu vou nessas escolas e eu vejo muitas questões de disciplina. Aí eu penso, um centro comunitário aqui, eu vou visualizando, né? Eu vou sonhando, porque eu acho que dá para multiplicar. Assim como a gente multiplicou já uma questão da abrigagem, daqui a um tempo a gente consegue multiplicar o tipo de trabalho que a gente faz também, né? Raquel, deixa eu perguntar, essas situações que vocês identificam lá no centro, né? Uhum. Qual é o encaminhamento que vocês dão? Então, a gente já fez uma reunião com o pessoal do Conselho Tutelar, já foram conhecer o nosso espaço e tivemos orientação com eles a quando a gente percebe um abandono, né, a gente fazer a denúncia anônima, né? Aquela denúncia do Disque 100, que é a denúncia anônima. Até porque se nós começarmos a denunciar um atrás do outro e eles souberem que foi a família feliz, as crianças vão ser impedidas de chegar até nós, né? Mas hoje as escolas fazem muita denúncia quando percebe que a criança não vem com a roupa limpa, não toma banho, né, outros tipos de coisas que são visíveis de se ver, né, a criança faltar muito na escola. A própria escola é muito rápida hoje em fazer a denúncia, principalmente a escola pública, porque existe um protocolo aqui em Blumenau. Ok. Da escola pública fazer a denúncia em determinados casos. A criança vem sem banho, no CI, por exemplo, educação infantil, o bebê vem sem banho, vem sem fralda limpa, vem com roupa com cheiro, né? Quando é avisado a família primeiro. E é avisado que vai ser feita a denúncia caso, esse é o protocolo da prefeitura, que vai ser feita a denúncia caso a criança não melhore, né? Agora, os casos de abuso, dificilmente a criança vai contar na escola. Porque hoje o professor não tem conseguido criar essa conexão de afetividade. Entende? Eu conversei com uma criança ali no centro comunitário, uma pré-adolescente, que me trouxe um caso de suspeita, e eu falei, por que é que você ainda não contou na escola? Porque eu não confio nos meus professores. Então, essa confiança, essa conexão é com uma pedagogia muito afetiva, que é possível conseguir. E muitas vezes hoje, né, infelizmente, existem professores maravilhosos, tanto na educação privada quanto na pública, mas também existem professores que estão lá só pelo concurso também, pela estabilidade, né? Infelizmente a gente vê, né? E a gente vê no professor o reflexo de quem é o gestor também, quando a gente vai nas escolas, né? Então, tal é o gestor, tal é o professor, né? Então, o CI ele pode ter a mesma verba pública, mas ele pode ser um CI de um jeito e um CI de outro jeito, depende de quem está no comando. É incrível, assim. Às vezes você vê o professor sem motivação, sem vontade de lidar com a criança, e aí você vai conversar depois com o gestor, você vê o mesmo comportamento. E aí você vê um gestor cheio de energia, você vê uma escola vibrante, uma escola bonita, uma escola pintada, uma escola alegre, uma escola viva. Então depende muito de quem está Contagia gerindo. todo mundo. Não tem nada a ver dizer assim, o público é ruim. Não, depende muito do gestor, porque a verba ela chega. Depende muito do gestor. Hoje, Blumenau, ela tenta atender, né? O setor público tenta atender, assim, as demandas de creches e educação infantil, né? Então, eles acabam, muitas vezes, locando casas e transformando as casas em CIs. E aí é bem precário os espaços, é bem complicado, salas muito pequenas, mas é melhor ter do que não ter naquela comunidade. Se não tem um terreno para comprar, para construir, como é o nome daquela que eu falo que é bem ruim, aquela creche que é bem no morro perto do Marciano lá? Eu esqueço o nome daquele morro Deixa lá. quieto. Não falar? Tá bom. Não falar. Corta. Tudo certo, não foi falar. Não, mas é porque assim, às vezes você chega em creche que tem escada. Certo.
É muito E perigoso não, onde e tem bebê. tecnicamente não deveria. Não pode, mas assim, ó, eu ainda defendo, no caso. Sim, Eu acho que é melhor mas é ter a melhor creche ter do que não ter. que não tem um espaço para construir, não tem um terreno, não tem um. Porque E é naquele morro, lugar especificamente, é morro, é não difícil. existe nenhum outro imóvel O terreno para. possível ou terreno que possa ser construído. Aí eu chego lá e eu vejo que tem bebê descendo escada sozinho porque deixaram a porteirinha aberta. Eu fico arrepiada, mas eu não vou falar nada. Por Mas é- quê? Porque tem a creche lá. Sim. E se não tivesse a creche lá? Ah, mas não tem um espaço adequado para uma creche. Realmente não tem. Mas é melhor não ter o espaço adequado, mas ter o serviço que a mãe possa trabalhar para a criança passar menos necessidade em casa e a criança não fique no abandono, criada por irmãos mais velhos, que deveriam estar fazendo outras coisas e não ter a infância roubada porque tem que criar uma criança, né? Enfim, isso, a conversa ela é ampla, né? Falou de Vai criança, Vai a longe, é longe. conversa é ampla, né? Então, mas o abandono e a vulnerabilidade estão em todos os lugares. Mas Tem então uma. é bom ter a rede, né, que dá esse suporte também para Uhum, vocês, né? A sim. rede tem sido assim, algo que eu tenho aprendido nesse, nesse ano e pouco de caminhada é a rede, Uhum. certo? O que é engraçado que a gente percebeu é que nem a própria rede se conhece. É interessante isso. Eu participei da execução do Plano Municipal de Política sobre Drogas, e aí teve uma pesquisa ampla, certo, de instituições. Esse criou-se, vai ser lançado agora em outubro, a gente está tendo nas últimas leituras, e em várias conversas se descobriu que a rede não se conversa, certo? A rede não se conhece. O próprio município não se conhece, certo? E aí o que acontece? Daí eu sou favorável hoje, eu falando como instituição e olhando a população, né? E olhando ali desde crianças até adultos. Eu sou muito favorável, de alguma forma, que voltemos alguns casinhas para trás, no sentido assim, vamos trabalhar tudo do mesmo equipamento, e escola, saúde e assistência. Por quê? Elas precisam estar interligadas. Hoje nós temos dificuldades, porque, digamos, o aluno não tá indo para aula. Será que ele tem algum problema social? Não se entra direto no sistema do CRAS, manda-se o protocolo. Uhum. E o protocolo vai, daí O protocolo é demora, fazer primeiramente a denúncia daí ao conselho. responde. Ou então o CRAS verifica, a mãe chega lá, eu quero, meu filho tem para a escola. Ah, eu tenho que mandar lá Uhum. consultar. Sabe, os protocolos que a coisa podia ser mais rápida. Já está aumentando um pouquinho ali na Velha Grande, que o CRAS da Velha Grande, certo? É aqui na Água Verde. Né? Uma das Sim, nossas crianças é na Itupava não faz Central, sentido. da Itupavazinha. Mas daí, sim, a criatividade aflorou, a escola lá está, se a conselheira Mafra está sendo reformada e vai ter um atendente lá do CRAS todos os dias. Disse, uau! Porque hoje a escola hoje recebe, tem que ser psicólogo, até Não, que a enfim já estão. orientadora pedagógica e a diretora tem que É ser tudo, psicóloga, tem que ser assistente social, tudo para ali. Enfermeira. é tudo. Se E conversar com uma ela é menos orientadora, pedagogo. tudo para ali. Todos os problemas familiares da comunidade não estão parando no CRAS, estão parando ali. E se E aí, fosse interligado com o CRAS, seria muito mais rápido. Se o CRAS fosse do lado das escolas, tivesse uma salinha, entende? Então, aí sim, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, é onde as orientadoras têm que fazer esse múltiplo eu, papel. eu tenho uma causa, é uma fala que eu tenho repetido em alguns lugares, mas e eu entendo até o gestor e o profissional, mas é uma injustiça. É uma injustiça. Eu sou favorável que nas escolas das comunidades mais vulneráveis, nós devíamos colocar os professores mais criativos. Os mais criativos. Porque, se caso contrário, eu estou perpetuando a pobreza. Porque se eu tenho uma educação de péssima qualidade, e nós já percebemos que em muitos lugares, que o professor ele cansou, não é a má fé dele, mas ele cansou, sabe? Ele não tem mais saúde. Bate, bate, Ele bate. bate, bate e não consegue. Hum. Ele não consegue, eu não estou falando mal do professor, mas ele cansou. Ele não tem psicólogo, ele não tem assistente social para que ele possa, de fato, desempenhar a sua função. Né? E aí o que acontece com aquela criança? Ela tem um déficit acadêmico absurdo. E como é que você vai começar a concorrer depois, que começa a entrar na fase jovem e adulta, para os melhores cargos? Ou seja, você vai perpetuando a pobreza de geração em geração. Porque hoje também não reprova mais, né? Você não reprova.
existe lei já, né? Reprova só a partir do 5º ano e assim, eu acho que o pai tem que assinar não sei quantos documentos para poder reprovar uma criança hoje. Você não reprova. Daí o que Isso foi acontece? muito ruim. E aí daí, se você colocar ali professores premiados, com excelente currículo, professores que criem conexão, criativos, que existem muitos Difícil. nesses lugares de vulnerabilidade. Para de fato disso, eu quero tirar, eu preciso atender de uma forma diferente essa criança. Sabe, eu preciso fazer algo diferente. Sabe, esses dias a Raquel foi pelo trabalho dela, foi numa escola de um sítio em Gaspar. A escola é uma escola rural. Uma escola privada, né? Obviamente, né? Era um sítio. Que coisa mais linda, as crianças debulhando milho, dando comida para os animais. Isso era o dia a dia da escola. As crianças vieram, eu fui contar a história, né? E aí elas vieram no pátio, a gente fez um espacinho no pátio, elas tiveram que ajuntar o cocô do cachorro. Primeiro, o cachorro sentou do meu lado para contar a história, e as crianças vieram descalço, correndo. Eu achei fantástico isso, achei lindo, mas é privado, né? Isso não. Mas assim, É que ela foge a bastante dos padrões de possibilidade escola, que você né? tem, Lógico. Foge. E quando você pega ali, vamos voltar à Mas ali era família. para criança que tivesse Exato. recurso. Recursos. Deixa eu voltar à família feliz. Né? Nós percebemos hoje adultos que chegam ali que não sabem escrever. Nós fizemos lá com as crianças. Meu Esses Deus. dias um trabalho de descrição, uma pesquisa. Crianças de 12, 13 anos, analfabetos funcionais, A escrita deles é muito ruim. eu fico apavorado. Por isso, algo que nós queremos como instituto Muito ruim. é, por exemplo, colocar ali um contraturno. Queremos ampliar. Porque qual é a nossa ideia como centro comunitário? Eu vou colocar um pouquinho de planos de futuro, né? O que nós Mas temos daqui a pouco, ano que vem, a Já gente para o tá. nosso final? Próximo. pensando, Exato, Próximo. próximo episódio. Exato. O que nós É, queremos pensar vamos como chegar futuro, lá. como entidade ali, centro comunitário? Eu quero montar um case que seja um standard, um padrãozinho, que ele seja autossustentável, que ele sirva a comunidade, mas eu quero atingir desde a criança, o adulto e o idoso. Como é um espaço, eu quero usar o espaço entre os 3 turnos. Pela manhã, levar pessoas a fazer com a saúde do idoso, cuidar do idoso, que é outro problema hoje crítico da sociedade. Nós temos que cuidar dos nossos idosos. E tem pouco projeto nessa área. Muito pouco. Esses dias conversando, sabia que tem milhões na conta do Fundo Municipal de Idoso e falta projeto. Né? Então, cuidar do idoso, cuidar da criança, botar em um contraturno para ter de fato aula de português e matemática, é que eles precisam, de Daí é forma reforço integral. Contraturno e reforço Ter escolar. daí equipes, uma equipe de um psicopedagogo, psicólogo, assistente social, sabe? Ter pessoas que dê acesso, algo que eu quero muito, também ter um profissional em cada espaço desses, para que a pessoa chegue e diz qual é o teu direito. Que existe programas no sistema no municipal. Cara, por que tu não tem o BlueSUAS? Por que tu não está acessando esse projeto aqui? Tá, às vezes a ignorância novamente de algumas coisas. Nós pegamos um caso que nós fomos levar uma cesta básica, uma criança que disse que estava passando fome em casa. Nós fomos levar uma cesta básica na casa. Certa situação assim deplorável, triste demais, triste, muito triste. Frio, as crianças descalças, tossindo, e a mãe grávida, certo? Não tinha geladeira, não tinha um fogão a lenha, sabe? Assim, Não tinha energia elétrica. com 5 filhos. Ali onde a gente faz o trabalho. Ali onde está, ali em cima do morro. Aparentemente a rua é asfaltada, é muito bonito, umas casas legais, mas se você vai para os lados, assim, né, sobe os morros dos lados. E aí, olha você- só que coisa interessante, como a desinformação é. Quando você dá informação para a pessoa, diz que você. E depois nós fomos lá, levamos a cesta básica, vimos a dificuldade, voltamos e compramos mais algumas coisas. Aí que eu falo, conversar com a dona. O que você quer fazer? Não, eu preciso voltar, quero voltar para minha família. De onde você é? De tal lugar, era no Nordeste. Disse assim, daí ela falou assim, ok, então faça o seguinte, vai no CRAS, aqui perto. Aqui existe recurso para passagem, por causa disso, ainda mais quando tinha criança. Para você, não, que no caso eu vou voltar para perto da minha família, eles têm como cuidar de mim. Ela foi atrás, fez o encaminhamento, faz umas 3 semanas, as crianças já se despedir e estavam indo embora. Vieram tudo bonitinho, de roupinha, assim, cheirosinho, nós estamos indo morar com a avó. Estão indo. E esse que é o ponto. A gente conseguiu Quando a gente- encaminhar as passagens, né? Quando a gente consegue, sabe, ter de fato, deixa eu conhecer essa figura, ter conhecimento daquilo que está disponível para o seu cidadão, nutrir o cidadão de informação, e a partir disso ele pode buscar o seu direito. Aquele dia eles vieram pedir se podiam comer o lanche antes, porque eles iam viajar e eles queriam só comer a última vez o lanche. Coisa mais linda, gente. Não, olha, se um dia você tiver a oportunidade de ir lá conhecer,
Você não consegue mais se desgrudar deles, porque eles são apaixonantes. E a violação de Eles direitos são está tudo quanto é lindos. lado. Eles são muito lindos. E aí nós temos que resolver isso. Resolver isso de forma Não, efetiva. não se fala, né, a respeito do direito. É, É, eu já ouvi muita coisa que deficientes, sim. né, dos mais diversos necessidades, e a fala é a mesma, né? Não se tem ideia Eles têm direito. do que eles têm direito, porque Não é falado? alguém está Sob grande e interrogação. não é por maldade, Não. né? É porque aquilo não circula, Falta né? de Ah, informação, se eu né? sei que você tem isso, mas se eu também não conversar contigo, identificar isso, eu não vou te falar, né? Então precisa, né, ter algum movimento de se Divulgação, divulgar isso, né, de uma forma que efetivamente as pessoas possam. a Às vezes, informação chegue para as pessoas, né? mas às vezes, né, Raquel, acho que esse é um exemplo clássico assim que vocês trouxeram. Nem sempre só divulgar, É instruir a às pessoa. vezes é pegar na Pegar a mão e mãe e dizer, Uhum, olha, é levar. aqui, ó. Eu disse para ela, Uhum. vai ali no CRAS, tem tal lugar, existe passagem. Cara, eu vi a verba que mensalmente o governo municipal investe nessa área. É dar o caminho, Dá o caminho. não Exatamente. fazer. Não, dá o caminho. É isso que nós fazemos como. E agora estou lá também como casa de passagem. Campo de passagem e abrigo como nós funcionamos. Trabalhar, você está malandro. Não. Uma coisa que nós fazemos, esse é um ponto interessante como casa de passagem nós fazemos. Novamente, nós temos um número de 24% de autonomia. Esse é um número absurdamente alto nessa área. Mas qual é que nós fazemos? E esse que é o ponto. Por exemplo, tá lá pela manhã, todo mundo toma café, o pessoal vai trabalhar, tem muita gente trabalhando. Se você for lá, eu tenho 25. Essa tarde eu estava atendendo uma pessoa, você acha que 10 pessoas aqui estão trabalhando? Elas vão voltar aqui e chegam para as 5h30. Porque todo dia pela manhã o meu educador chega, tem a lista lá de todo mundo e pergunta: qual é o teu plano para hoje? Se tiver desempregado, né? Se tiver desempregado, qual é o teu plano para hoje? Não, hoje eu estou de folga, eu trabalhei e tal, tá legal. Não, hoje tá como assim? Vamos lá. Tá faltando currículo? Tá faltando isso, faltando aquilo? Cara, mas eu não quero, não, mano. Não, nós combinamos que você via para cá, você vem em busca de trabalho. O trabalho não vai vir aqui para você. Você tem que ir atrás. Qual é o teu plano para hoje? Não, mas eu não quero, cara. Então vamos caminhar para falar com a assistente social para a gente conversar e ver qual que nós acordamos com você. Porque a questão é, daí nós montamos um mural de vagas de trabalho. E tem, né? Graças a Deus, Blumenau Blumenau tem tem muito vaga de trabalho. emprego, né? E tem Graças a pessoas, Deus. Oliverto. Por exemplo, eu vou contar um caso assim muito. Tem muitos casos assim típicos, né? Esses dias chegou uma pessoa, ela tinha uma formação interessante na área de soldagem. Ela foi trabalhar numa terceirizada de uma grande empresa da cidade. Cara, assim, rapidamente, não deu 3 semanas. A empresa chamou ele para conversar. Cara, tu não quer vir trabalhar conosco? Nós vamos abrir uma planta no outro continente e eu quero que você vá lá e faça parte desse projeto. O cara estava acolhido conosco. Sabe? Pessoas. Não é outra cidade, Não, no outro outro continente. continente. Continente, porque aquilo que ele sabia fazer, poucas pessoas sabiam fazer. Que coisa. Sabe? Existe isso. Mas o que existe? Às vezes a pessoa nunca foi acostumada. De uma coisa que nós fazemos muito, CLT. Porque o que pega é o seguinte, Eles querem vender bala no semáforo. porque às vezes as pessoas Porque chegam isso para dá nós. dinheiro, né? Dá dinheiro? Dá Sim. dinheiro. Às vezes as pessoas falam, mas eu quero fazer bico. Não, bico não. Bico não é. Porque, cara, tu vai ter o teu direito, novamente, voltar para o direito. Se tu voltar para o trabalho formal, você tem direitos. Você tem E o Brasil é obrigatoriamente a ter. bom em direito Você trabalhista. tem uma disciplina. 13º Você tem a férias garantia. Cara, pagas. tu não ficou aqui sem nada agora nesse período? Fiquei. Então, se você tivesse num trabalho formal, você não teria ficado. O cara não ia deixar de te pagar. Porque tu trabalhou para um cara que não merecia. Cara, tu podia ter demitido, mas tu ia ter um suporte por um período, e etc. É verdade. Então, cara, entra aqui. Ou seja, mudar a mentalidade. Nós temos, uma vez por mês, nós temos um profissional que vai lá dar curso de gestão financeira, de orçamento dos nossos usuários. Gestão financeira.
Nós temos equipes, por exemplo, amanhã tem um balcão do emprego. Agora, amanhã, desculpe você que está me assistindo, mas assim, Nós estamos gravando no dia 10 de agosto 10 de agosto, então já, 10 de agosto, tá? Me perdoe. e Mas temos nesses aí próximos dias, em Blumenau, vai ter o balcão do emprego. Amanhã à tarde, a minha equipe inteira, junto com aqueles que estão desempregados, vão até a Vila Germânica e vão participar do balcão do emprego. Mas cara, você não quer trabalhar, então, cara, tu não quer voltar para tua casa? Não quer voltar para sua família? Sabe, qual é a tua dificuldade de não trabalhar? Certo? No sentido assim, com muito amor, mas entendendo que o mundo real, porque você está aqui, alguém está pagando. E sabe, trazer Os moradores de rua essa profissional. impressão. Daí você descobre gente que, esses dias nós atendemos alguém, que o cara está viajando o Brasil vivendo em abrigos. Ah, que eu vim de conhecer o Brasil. Ah, isso chega a ser Sério? engraçado, né? Assim, como assim? Feliz da vida, comendo de graça, viajando com o dinheiro da prefeitura, bem provável, né? Tudo, pai. Eu vim de tal lugar, vim parando em cidade, que eu escuto que eu sou bem acolhido, Esse é profissional mesmo. escuto, fico bem acolhido. Eu fico aqui uma temporada, esse dia chegou um camarada lá, eu disse assim, daí ele chegou assim, não, eu vim para cá, mas eu vou participar da colheita ali, lá Esse na é tua bom. cidade, lá de cima, lá de Tuporanga, da cebola. Tá de Tuporanga, né? Tá. Lá de Tuporanga, mas começa só daqui um mês. E como eu não conhecia Blumenau, eu queria ficar aqui um mês, turistando, conhecendo a cidade. Eu disse, não, mano, não. Vou ficar no Não, hostel, no hostel aqui da não- família feliz. aqui não é o teu lugar. Não é Gente, por não aí. dá pra Entendeu? Aqui acreditar, não, gente. você quando veio para cá, você veio para isso, assim, sabe? Cara, vocês pegam no pé demais aqui que eu tenho que trabalhar. Cara, não, Hostel. tem que trabalhar. Então Você paga uma tem que mensalidade. fazer isso, isso e aquilo. Ah, não, então eu quero ir para Ituporanga já. Beleza, Tchau. vai trabalhar. Providenciamos a passagem para ele, Deus abençoe. botamos ele no ônibus e foi para Ituporanga. Deus abençoe, querido. Vai em paz. Sabe, mas aquela questão de existe um propósito. Porque a população vê muita questão do malandro. Existe o malandro, mas ele é minoria dentro do todo. É por Isso- causa de pessoas assim que as pessoas Mas, discriminam. mas aí tem a questão, né, que essa minoria, se você deixa ela junto, contamina os Ela dá outros. conta. Por isso tem Né? que ter um controle. Aham. Para saber quem está aqui. Eles são, como diz a nossa assistente social, eles são muito articulados. Sim, porque explica como fica malandro, né? Esse dia chegou um camarada. Eles são ensina. formados e pós-graduados Esse na dia rua. chegou um rapaz, chegou assim. Ele era bem de fora. Daí ele chegou assim, a assistente social perguntou para ele: cara, mas como é que tu soube de Blumenau que tinha isso tudo? Cara, tava na cadeia, o pessoal só fala disso lá. Eles falam bem, Família pode ir feliz para é uma Blumenau. bênção. O pessoal de Blumenau lá tem emprego, tem isso, trata bem a pessoa. Eu vim para cá. É a questão que está aí, está posta. Uhum. Então, nós temos hoje uma situação de rua posta na cidade. O problema, certo? Está aí. E como diz o prefeito, são pessoas. A gente tem que cuidar delas, acolher elas. Mas também acolher com um propósito. Eu entendo sempre que o amor, você ama, mas amar de verdade é você instruir. Amar de verdade é você estabelecer regras, você estabelecer disciplina. Certo? É dizer não também. É dizer não. E às vezes nós dizemos muito mais não do que sim. Certo? E isso muitas vezes requer treinamento. Por que muitas vezes as pessoas não querem vir para uma entidade? Ficar no abrigamento? Porque existe regra. Ah, mas eu quero fazer o que eu quero. Mas não é assim. E isso daí, entrando para uma seara um pouco maior, qual é a grande questão hoje que está se conversando a nível de Brasil? Esse dia eu estava num seminário com uma pessoa de fora, ela falou, cara, nós temos que colocar banheiros químicos na rua, nós temos que botar isso, cara, mas daí você vai perpetuar a pessoa na rua. Chuveiro também? Sabe, você não pode, é lógico que não deve ter abordagens truculentas, violentas, você tem que respeitar o direito do indivíduo, concordo. Mas não perpetuar, no Brasil hoje, por exemplo, se você deixar um cão na rua, você é preso. Mas se você deixar um ser humano, tudo bem, é o direito dele. Põe um banheirinho químico. Exato. Está resolvido. Exato, mas o cachorro não pode. O cachorro Onde estamos? Quais os valores? Cabe. É o direito humano dos animais. Se você matar um Direito cachorro, humano, né? um animal que ninguém deve fazer o mal, você está nem matando, você está maltratando, você é preso Direito humano sem dos animais. fiança. O ser humano não. Se eu for flagrante, etc. Cara,
A que ponto que a Tem sociedade algo chegou, que né? não Não precisa ser hoje, repensado, hoje né? como entidade. E vão falando de arrecadação de fundos que toda entidade precisa de dinheiro, certo? Certo? Praxe, o cordão sempre é curto, o cobertor sempre é curto. Nós arrecadamos hoje muito mais dinheiro para pets do que para gente. Isso é fato. Fato posto. Esses dias é, num estabelecimento de Blumenau, chique. Ligaram para nós oferecendo uma doação, não conhecia a gente, eu fui lá pegar, assim, só não é para morador de rua, né? Daí Por que quê? falou? Não, é um morador da família feliz. Porque eu prefiro dar comida para cachorro que morador de rua. Daí tu falou, não, é família feliz, não Aquilo, estão na cara, rua, estão na família feliz. aquilo, cara, sabe, sabe, mas é a mentalidade de algumas É triste. pessoas. E o que nós. E se nós não amarmos, aí que vamos fazer o seguinte, que nós falamos assim. Como essas pessoas vão ter uma mudança se elas não são amadas? Que muitas vezes a resposta grosseira a dela é simplesmente uma proteção, ela não é aquilo. Né? É como às vezes com a pessoa você dando a ela estímulos de violência e de rejeição, ela vai reagir dessa forma. Então, nós como casa, e isso é muito para nós como família feliz, aqui, com crianças, etc. Nós amamos. Nós queremos receber as pessoas, abraçar as pessoas, abraçar elas. Porque elas são gente. Elas são gente, precisam ser amadas. Jesus morreu por elas. Elas precisam ser amadas. E o que é amar alguém? E não importa a situação dela. Sabe, Jesus diz, vem a mim você como está. E isso eu estou falando sem aspecto religioso. Não, e Jesus também disse, eu vim para os doentes. Vim para os doentes. Jesus disse isso. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Certo? E aí não importa, às vezes, a opção. Esses dias nós estávamos com uma pessoa aqui conosco que tem uma opção sexual, assim, homoafetivos. Estavam lá, sabe? Os companheiros estavam lá. Eu disse, cara, tranquilo, fica aí. Cara, amamos vocês, hein? Ó, só tem regras aqui. Vamos ficar, deixar Se vocês, vestir como homem. vou deixar vocês em quartos separados. Porque, dependente se fosse mulher ou não, se a gente impede, que em função de você é requisitos. Cara, mas pessoas jogam sem nenhum problema, sabe? Eu sou cristão, ok, mas eu sou um bandista. Cara, tem um terreiro, se quiser ir lá, vai. É o seu direito. Mas você vem aqui, eu vou te amar. Vou te dar um abraço. Porque ele é um ser humano, ele precisa ser tratado com amor. Agora, as opções que ele vai fazer a partir disso, não é minha responsabilidade. Daí, novamente, eu reporto aquilo que eu comentei muito no começo. Eu preciso semear neles as melhores sementes. Esse é o meu papel. E muitas vezes, e aí tem outro ponto que é muito importante. Eu posso lançar a melhor semente, mas se eu não preparar o terreno, eu posso ter a melhor semente do mundo. E o melhor preparo do terreno chama-se amar a pessoa. Investir na vida dela. Depositar na vida dela. E aí sim, quando eu lançar a semente, ela vai receber. E é isso que a família feliz tem feito. Olha, essa é a frase, mensagem para fechar esse nosso bate-papo. Queres repetir essa da semente e do terreno? Nós escolhemos as melhores sementes. Mas se eu não preparar o terreno antes de lançar a semente, ela se perde. Então eu preciso amar a pessoa, investir na vida dela, preparar o terreno. Daí quando eu lanço a semente, ela recebe. Caso contrário, eu estou desperdiçando. Começando lá com os pequenos, Isso. e isso vai se perpetuando, prolongando até chegar nos Exatamente. adultos também. E o privilégio de semear na vida de uma criança é uma colheita muito promissora, né? Para um futuro melhor para nossa cidade. Também para nossa sociedade como um todo, né? É pensando lá na frente. Então eu chamo isso de privilégio, poder semear na vida de uma criança. Que legal. Chamo isso de privilégio. Bom, Nós vamos deixar depois na descrição sim, os contatos, perfeito. Ótimo. né? Também como as pessoas podem ajudar o Instituto, né? Que também é muito importante. Sim. Também é papel aqui do podcast a gente fazer essa divulgação de como as pessoas podem ajudar. Gente, eu amei o bate-papo, tá? Eu Nós também gostamos muito. Quero agradecer demais, Raquel, Sérgio. Obrigado, Norberto. E vamos lá, daqui 1 ano e 3 meses, quem sabe, Quem sabe, né? As Obrigado a notícias você vão por ser estar outras. conosco até aqui. Muito obrigado. Que legal. E eu quero deixar
Não sei, o Sérgio deve ter o Eu dele tenho o ainda, meu, tá né? lá guardado. Aliás, Mas eu tenho então, usado. mas fica um para Raquel também Nossa. usar. Lindo. Obrigada. Uma pequena lembrancinha aqui da Obrigada. nossa participação, né? Do nosso episódio. E agradecer mais uma vez. Nós é que Primeiro por agradecemos. ter topado, né? Foi meio assim no grito, mas A valeu, gente né? falar daquilo que ama. Privilégio. E Muito poder obrigado fazer a vocês. pessoas conhecer, né, esse tipo de Hum, trabalho, né? Muito bom. legal. E algo que, para fechar assim, nunca perca a esperança do ser humano. Precisamos investir. Temos que olhar cada pessoa com esperança. Isso aí. Legal. Gente, muito obrigado. Para você que esteve até aqui conosco, né, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe esse episódio também para que mais pessoas possam ser inspiradas com essas histórias maravilhosas que a gente ouviu aqui hoje, né? E também dos outros episódios, né? Tem muita coisa boa, muita inspiração aí para nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.